Faz o quilo. Já percebi. Não, estão desligados. Ó, o pequenino aqui. É na Posso, parte de posso cima. ligar? Tá verde Tá, aí. tá. Vou ter que mudar. Controlei aí, se alguém tiver perguntas. Diga aí. Façam o que quiser. Todas. Bora. Vocês, era o que eu estava a dizer, se vocês virem que ele está a fugir, a pergunta que eu faço, vocês metam-se. Yes? Vocês podem meter nojo desse lado. Oi? Olha, assim aqui, olha. O microfone já é aquele que um gajo também pode ter aí. É, este microfone, sabes o que é? Para a live do Instagram, estás a ver? E para os Reels que fazemos à parte. Este é só para o Insta, é isso? É para o Instagram Ok, e este aqui é para os Reels que a gente Ok. faz, que é para não estar depois a ver o vídeo e andar a fazer os cortezinhos que demora muito Já, tempo. já, Assim já, ele boa, está boa. ali e já está a gravar uns A ver Reels, como está a sair o som já nascer. percebes? Aqui é Boa. para o Isto é YouTube. para o YouTube. É para o YouTube. Se falares para aqui, mano, assim para aqui. Está melhor assim. Malta aqui do. Deixa eu ver se eu não tenho. É sério, pá. Eu suporto desde criança, mano. Eu sou de Gaia, mano, a 20. Só que vim para a feira há Mano, muitos para mim anos. Gaia é Porto, peço desculpa, né? Sim. É quando Está diz ali, Porto, está ali, é só engloba atravessar a Gaia. ponte, já Mas está. Gaia evoluiu bué, já Gaia está bonita, aquela avenida toda. passei lá ontem, estive num hostel mesmo depois da avenida, ali uma rua de uma mercearia qualquer. Mano, olha, também não. Só vou lá mesmo para passear também, que eu vivo aqui já há Mas muitos é anos. turista ali em Gaia já, não é só É. na Ribeira, é desse lado também. Já. Eu há uns tempos fui lá passear com a mulher, fui lá. E acabei por encontrar lá um restaurante, tipo, estás cozinho, come-se à patrão barato, Ok, comi ok. lá uns regiões. Eu Ok, também adoro yeah. regiões. É. Mas estás a ver, o gajo às vezes vai para lá, tipo, sem saber das coisas e acaba por Encontras sair uma de lá ceninha. cenas mesmo fixe. Este aqui? Já puxaste também? Por este. Olha, peraí, que eu vou por este aqui. Está a bater aqui se calhar. Olha, vê agora. Yes. Ah? Maltinho,
Bem-vindo ao Café com esse, gente. Mais um fim de semana para vocês. Opa, eu tenho de vos pedir desculpa porque eu tive 4 semanas parado, mas foi para resolver também assuntos pessoais e tudo, vocês acho que entendem. Por isso, maltinha, mas vamos começar já em grande com um rapper que veio de Setúbal. Opa, tenho um prazer enorme de ter aqui o AX. Ok? AX? Oh, AX. Ele veio de Setúbal para estar aqui connosco, por isso, maltinha, vocês estiverem desse lado, vocês façam perguntas, subscrevam no nosso canal do Café com esse e também subscrevam aqui no nosso no canal aqui do rapper AX no Instagram, Instagram, YouTube, YouTube, TikTok. Tenho essa TikTok, cena toda também. ok? Vamos falar com ele, vamos conhecê-lo, porque o Fábio não conhece, o Café com esse não conhece, ok, maltinha? E vamos começar a tomar o nosso cafezinho, mas temos um mandamento já para cumprir que é o primeiro mandamento, irmão. Primeiro, foda-se, peço desculpa. Mano, Sabes o quê? Nós já estivemos aqui, pá, 20 ou meia hora aqui a falar e o caramba, um gajo começa isto, parece que já nos conhecemos. mas foda-se. Mas já, prazer, mano. Olha, irmão, obrigado por estares aqui no Café com esse, obrigado Eu. por teres aceito o nosso convite, porque tu vieste de Setúbal, não sei o que é que deixaste lá em baixo, não sei se foi transtorno do isto para aqui, Não, mano, não. foi tranquilão. Foi tranquilo. Sim. Queria vir já a boas desde que a gente começou a falar. Sim, gajo já tá- começámos a tinha falar a vindo. boa malta, só que tipo, só deu disponibilidade agora, porque o AX trabalha e tudo e está de férias agora e aproveitou para vir aqui. Yes. Eu tenho-te agradecer, mano, por teres-te lembrado, estás a ver? Podias chegar ao dia e tu não te lembrares e fazeres as tuas férias sem te recordares disto, estás a ver? Mas obrigado. E vamos começar já em ground, que é o primeiro gol do café é sem açúcar, irmão. Bora, Ok? bora. Que é, para mim é o pior mandamento que está aí, Também não ok? estou habituado à coisa, mas vou fazê-lo mesmo. É Vamos lá. mandamento, é mandamento. Ó, vamos já brindar aqui. Parece merda líquida, malta. E azeda. E azeda. Agora sim, agora podemos pôr É, açúcar. Está bem, pá. Ok? O primeiro mandamento, logo que é o primeiro, que é faz esse, foda-se, caralho, Ora. tenho aqui outro e tal. Já parece propósito. Já está Já parece feito, propósito. já está feito. Depois, o outro mandamento, que é já sem açúcar e o caralho, pronto, faz esse, já está. Já E é foi. isso. Oh, mano, vamos começar assim. Quem é o AX, mano? Eu quero conhecer-te, quero conhecer o teu nome verdadeiro também. Quero saber de onde é que veio esse teu nome artístico, o AX, ok? E é isso, irmão. E de onde veis e tu para a malta começar a conhecer lá em Bora, casa. bora, bora. Então, olha, sou o Paulo. Paulo, Paulo. Uhum. E há 34 anos nasci em Foscou. Distrito da Guarda, atrás dos montes. Comecei a fazer rap há muito tempo, desde os 12 aninhos, ou seja, há 20 anos. 21 que faço estas cenas. Fiz o meu primeiro concerto nessa altura também, com originais. E claro que não me chamava X. Outro tipo de nomes. A primeira banda chamou-se Paragem Urbana. Paragem Urbana. Paragem Urbana, que era uma Uhum. cena, a gente ia no autocarro lá para as aldeias e estava lá uma cena de Paragem Urbana numa placa. E olha, fomos apresentar isso a um sarau da escola, com os professores, diretores e não sei o quê. Desde a altura sempre continuo a escrever e projetos. Olha, irmão, mas tu começaste a escrever música aos 13 anos. Mas quando Yeah. é que tu, irmão, conheceste o rap e o hip hop em si? Quem é que te deu a Nessa altura. conhecer? Foi nessa altura, mano. Foi nessa altura o rap não estava o que está hoje, né? Como todos sabemos. Sim. Só a aparecer Valete, Sam the Kid. Isto começou-me a interessar, bués, mas acho que o primeiro que me interessou mesmo à brava foi mesmo Valete. Qual é? Um primo meu veio da Suíça, sei lá, da Suíça, né? E um gajo já estava em Portugal e trouxe um CDzinho de Valete, Educação Visual. E fiquei maluco com aquela cena, punha-o para dormir, punha na aparelhagem. E Mas comecei- foi dos primeiros shows que ouviste, foi ballet. Foi a primeira vez que eu interpretei aquilo como rap, como hip hop. Ok. Sim, já tinha ouvido outras cenas, Eminem, mas Valete, a nível de hip hop Tuga, foi o primeiro que me criou alguma coisa do tipo: este gajo tem mensagem, gosto do que ele está a tentar fazer a nível da música, que é uma intervenção e não sei o quê. Claro que um gajo chavalo não pensa nisso. Oh, claro, mas, um gajo pensa, yeah. um gajo Yeah. quando é chaval leva o hip hop como fumar uns charutos, como. Yeah. Mas, a ver? mas o Valete trouxe esse tipo Pois de foi. mensagem. Pois de foi. mensagem. E para mim interessou-me bués, depois de Valete veio Sam, Regula, e sou dessa altura, depois comecei a consumir bués rap, Tuga, como não sei falar inglês, e com o Eminem, ficava essas cenas assim que um gajo já ouvia antes, mas Tuga, houve que consumir bués porque não sabia falar inglês. E hoje em Pois. dia também arranho uma beca, mas como era o que eu percebia, queria mesmo perceber o que os gajos estavam a dizer. Mas tu então tens consumi uma. bués. Qual é a tua referência estrangeira? É o Eminem mesmo. Eminem, a nível americano é Eminem. Eu também. Eu tenho vários que eu gosto, mas o Eminem para mim, ou é por ele ser branco e conseguir
meter-se num estilo completamente diferente, que na Yeah. altura era dominado pela raça negra, digamos E assim. ele já veio com essa cena, Sim, né? estás a ver. Yeah, Por yeah. acaso é Yeah. uma das minhas E referências. depois ao o Eminem. Eminem lançou o filme, né? Uns aninhos depois, Pois 8 Mile, foi. fiquei maluco, vi o bué da vez. E, 8 Mile. 8 Mile. Vi esse filme bués, consumi Eu bués também esse já filme. cheguei a ver. Eminem sempre ficou. Depois, claro que agora já não ouço Eminem com regularidade. Ouço mais hip hop tuga, sempre ouvi. Mas também o Eminem hoje em dia lança uma música longe a longe e bate. Tipo, não é daqueles artistas que tem que estar constantemente a renovar. Já tem entendes? nome, já tem a cena. E o que eu gosto na cena é que ele guardou a mesma posição, ou seja, o Eminem 2 é o mesmo da Eminem de antes, ou seja, continua-me a tocar, mesmo sem compreender tudo o que diz. E Yeah. é isso que eu gosto no rap mesmo e no hip hop, é que as cenas me tocam. E o Tuga, como um gajo percebe a língua, claro que toca muito mais, começas a pensar muito mais do que o gajo está a dizer. Mas acendedor teu. Vou acender. Ó irmão, estavas a falar que tu escreveste a primeira música, começaste aos 13 anos. Essa música como é que foi pensada, irmão? Porque normalmente, eu estou a fazer esta pergunta porque normalmente os rappers começam a fazer músicas de amor para alguma namorada. Ok, não foi o meu caso. Não foi o teu caso, porque caso, normalmente não. é sempre isso, não é? O pessoal escreveu uma música para a minha namorada e não sei o quê. Não A ti foi, como não é que foi. aconteceu? Imagina, antes dessa paragem urbana, eu já tinha escrito uns versos com outros amigos. Tinha uma casa que era a casa antiga dos meus pais, que aquilo estava abandonado. A gente pôs lá umas bandeiras, não sei, a fumar uns charutinhos. E isso surgiu com esses amigos. Íamos para lá escrever umas dicas, não sei o quê, nada a sério. Ainda me lembro hoje em dia de certas cenas que fazia antes de paragem urbana mesmo. Depois paragem urbana surgiu porque com outros amigos, que é filhos já de músicos, que era o Pierrot e o Hugo já agora. O Pierrot tocava guitarra e o Hugo tocava baixo na altura. E não tínhamos mais material nenhum para gravar, nem nada disso, era só mesmo guitarra e baixo. E eu decidi começar a encaixar umas cenas que escrevia novas para essa cena. A cena foi rolando, tínhamos uns ensaios, depois íamos a fumar e ensaiar. Daqui isso, tivemos meio aninho nessa cena. Na escola arranjaram-nos um espaço para nós e para outros malucos para irmos para lá cantar. Começou assim, nessa cena e era mais para reivindicar, se calhar, a legalização. Pois. Ia para escrever o que é que eles saíam da escola, porquê. Aqui não escrevia nada de amor. Era falar um bocadinho mais da sociedade em si. Porque se calhar por causa dessa cena já do valete e que era isso que me interessava mesmo na música. Não era bem o amor, olhar só aquela cena do amor. Claro que o amor é bastante importante. E hoje em dia, mais do que tudo, sei isso. Mas nunca foi a minha cena escrever sobre amor. Já vamos lá. Era mais para reivindicar mesmo Manito, olha. a cena da sociedade. Opa, se quiser, tu vai-te servindo, deixa aqui, vais-te servindo. Servi já um copinho. Eu entretanto arranjo aqui um garçom, que eu tenho aqui gente... Hã? Não, malta, a família lá em casa sabe que o Fábio só bebe se tiver aqui o convidado a beber. Se o convidado não beber, não bebo. Mano, e vir ao Porto sem beber um portinho, É, não se foda-se. faz. Obrigado. Yeah. Irmão, então tu começaste a escrever aos 13 anos as primeiras músicas, Yeah. à base tipo da sociedade em si, as Sociedade, coisas... yeah. Lembro que era uma cena que chamava-se Dicas, por exemplo. Tinha uma música que era Dicas para aqueles putos que existem da escola, aos 16, direitinhos para a toca, com a mania de reis, assim essas cenas, tipo, para refletir o que eu via também no pessoal lá. Nunca foi uma cena tipo puxada para as gajas ou para esse tipo de cenas. Era mesmo. E tu pessoalmente, fizeste a escola até ao 7º ano só? Eu fiz a escola até ao 10º, Ok. yeah, e depois entrei num curso profissional que nunca acabei. Qual Mas era o curso já agora? Comunicação. Comunicação, Isso é marketing, fixe, caralho, relações isso era públicas. Basei fixe. para Viseu. Ou seja, fiz até ao 9º ano sem chumbar. Não sei como, né? Agora na altura penso, não sei como é que lá cheguei. Na altura que já andava assim também, já queria sair, não sei o quê, mas fiz até ao 9º ano sem chumbar. 10º disse à minha mãe, eu quero ir bazar para fora, quero estudar para outra cena, para uma cidade. Fui para Bragança, chumbei por faltas, passado 2 meses. Tive o resto do ano em casa. No ano a seguir fui para Viseu e aí fazer esse tal curso profissional de 3 aninhos, que também não acabei. Não sei o quê, mas tive 3 anos em Viseu a estudar com o Pierrot Ok. da paragem urbana, da tal banda, e não sei o quê, vazámos os dois para lá. Yeah. E se calhar, tipo, não foste lá para estudar, mas ao menos criaste aí uma cena que ainda te lembras até hoje em dia, que foi as tuas primeiras experiências musicais, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E pessoal que ainda hoje em dia também falam, não todos, né? Mas tem bués, a nível do improviso, por exemplo, improvisava bués aí nessa altura e tipo, era mesmo já conhecido como o MC e sempre fui, a minha alcunha sempre foi o MC, mano. Foda-se. Tipo, chamavam-me MC, muita gente sem saber porquê. Estou sincero, muita gente era o MC e acabavam por ser o MC, mas nem sabiam Nem saber porquê. porquê, mas sempre fui MC e foi ligado a essa cena do rap. E não sei. Ó, irmão, É. nós estávamos a falar como é que foi. É para tu veres, ó malta. Isto não é mentira. Isto é conversa de café, estás a ver? Um gajo isso já mesmo. estamos mais à É frente, isso mas mesmo. ainda não me explicaste porque o AX.
Ok. Percebes? A cena fixe é isto, é que um Yeah. gajo está aqui a falar, entretanto estamos a falar de outras. Mas podemos Percebes? voltar ao tema outra vez. Podemos à cena. voltar. É para a Yeah. malta também não se perder lá Yeah. em casa. A X veio depois de vários projetos. A X nasceu há 4 anos. Ok. Pronto, eu tinha outros projetos, tinha Sem Rastro Vivo, que era outras bandas e não sei o quê, com outro pessoal, sempre fui fazendo coisas. E depois decidi, estava sozinho, estava sem pessoal a fazer música comigo, stresses também, como há sempre na vida. Pois. E decidi então fazer uma cena diferente do que não fiz nos outros 20 anos atrás, que era investir na música. Investir em mim, pagar estúdios, pagar videoclipes, nunca tinha feito isso. Ou seja, fiz 20 anos de música sem gravar videoclipes. Né? E músicas Só. gravei poucas, gravei em estúdios assim de casa e não sei o quê. Ok. E a X nasceu com esse conceito, ou seja, abri um conceito, vou investir em mim, agora é que vai ser. Então, nome, surgiu a cena do AX, pela controvérsia mesmo, surgiu assim do nada, AX é fixe, 2 letras AX, dá para pensar em AX e ao mesmo tempo é AX só 2 letras. Tem vários significados. Yeah. Já E tá essa fixe. controvérsia faz parte também das músicas que eu lancei no primeiro tempo do meu primeiro EP, que era com videoclipes também controversos, com sangue, com mortes. Nós vamos ouvir um som teu. Tens algum som que gostasses de mostrar aqui no Café com esse ou lá para casa? Tenho os meus sons novos. Ricardinho, olha aí o comando. Yeah. E tenho um único som novo do meu novo álbum já no YouTube, o resto está a ser preparado a nível de videoclipes e se calhar é mesmo esse o som que me identifica neste momento, que é o som mais recente. Pronto, e é por aí. Yeah. Nós depois vamos ver os teus sons mais antigos também para vermos a tua evolução. É tudo, alguns sons também tudo com pessoal, eu nunca gravei clipes, mas fazia sons com amigos e esses amigos metiam esse som na net às vezes. Não sei o quê, Foda-se, vamos ouvir. Yeah. Vamos ouvir o som mais recente, ok? Tem um mês. Do meu novo álbum que se chama Substâncias. É o EP. Já vai em 4.000 e tal views, muito fixe, meu. Maltinha, aproveitem já para seguir aqui o nosso rapper, o AX aí no YouTube, Instagram e TikTok, família. Fui eu que fiz o visualizer e tudo neste. Fui eu que editei isto. Não, mas está fixe, irmão. Olha, a batida está fixe, caralho. Tá? Eu não me iludo com números, tudo é relativo antes disso existir. Já sonhava Dá-lhe, mano. Ai. daquilo que sinto e que me motiva. Guarda essa ideia bem mais que viva. Para que bater sem ter posição? Para que fazer mais um som igual? Eu estou-me a cagar para toda essa moda. Tatuado na mão. Tens recebido um feedback? Tenho, mano, tenho. Quanto tempo é que tem esta música pensada, escrita? Este álbum foi trabalhado durante um aninho, mais ou menos. Ok. Incluindo esta música também faz parte do álbum. Ok. Só me apetece fumar um. Quando curto este som. Irmão, qual é a mensagem que queres passar com esta música aqui? É que Ricardo, vai metendo mais baixo. esta música tem várias mensagens diferentes. Ok. Tem umas dicas aí. Este som, para ser sincero, era um som que eu não queria lançar. Porquê? Porque tem umas dicas indiretas ou mais diretas para quem as perceber. E era um som que eu escrevi porque me estava a atormentar aí certas cenas que se passam no movimento hip hop, pessoal, todos a fazerem sons só para terem visualizações e cenas assim. Este som fala um bocado disso. Não era para lançar isso e entretanto surgiu que lancei porque me enervou cada vez mais e foi o primeiro som que lancei do álbum. Antes de lançar o álbum, lancei este som para o YouTube. Mas estavas a falar, esse ponto é interessante, que é, estavas a falar dos putos hoje em dia que fazem sons só para bios. O que é para ti fazer um som só para bios? É não ser sentido, mano. Eu faço isto há 20 anos e ingenuamente não é isso, mas inconscientemente consigo perceber quando o som é do coração ou não é. Mas tipo, músicas que são criadas tipo, já fui gangster, não sei o que, o puto nunca fumou um charro. Por exemplo, é isso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, é isso, mas esses sons eu desmarco já porque isso já se vê há muitos anos também, pessoal que canta ou que não vive, é mesmo assim. Mas não é só por aí. Agora, atualmente o que eu vejo muito é pessoal a fazer melodias que já foram criadas,
a usar autotune de outras pessoas que já são Ok. famosas e fazem um som e o som bate na mesma, mas tem as mesmas melodias que Yeah. já existiram. Letras sem ocas, tipo, quero dinheiro e eu sou bom e não sei o quê. A minha cena nunca foi essa e isso atrofia-me uma beca no Yeah. rap atual. Yeah. Tipo, eu sou bom, eu sou o melhor que todos. E, Principalmente aqueles putos que yeah. já têm a possibilidade de fazer um som e lançá-la Yeah. assim de um dia para o outro, Yeah, não é? e pagarem E publicidade paga, é e não isso, sei é o quê. isso. E E pumba. meter na rádio, Yeah, yeah. é verdade, é. Se atrofia-me uma beca, se calhar depende, porque faço isto há muito tempo e gosto mesmo do que faço e a nível de escrita e tudo. Escrevo mesmo com o coração. Também escrevo poesia e essas Yeah. cenas todas, já tive essa cena no meu percurso. E, Pois. yeah. Olha, o que é que, uma mensagem que tu podes, sei lá, passar aos novos artistas? Já que tu vives muito isso e muita a simplicidade da música em si, uma música Yeah. construída de coração, lá Yeah, está, yeah, como yeah. estavas a dizer, o que é que tu podes passar aos miúdos hoje em dia que se querem lançar como rappers? Tipo, o que é que tu Yeah. podes passar para eles? Eu acho que muito importante, acho que o pessoal hoje em dia que começa a fazer agora rap porque o rap está na moda e isso tudo, esquece que o rap e o hip hop é um movimento mesmo. Que veio do nada. Tipo, Valete, como eu te disse no princípio, ele nem mostrava a cara e era bué difícil encontrar sons de Valete. E essa parte do movimento sempre me interessou. Ou seja, isto não é só um movimento para ganhar dinheiro, não se deve fazer isto para ganhar só dinheiro, deve-se fazer isto para passar uma certa mensagem. Nem que seja uma mensagem tipo de gajas, se o gajo andar sempre nas gajas, na noite. Mas que seja uma música com sentido, não Sincera, é? sincera. Yeah. E vejo boa de música não sincera. Yeah. Eu acho que é isso, deves fazer música sincera. Se a tua cena for, estou a fazer música porque sinto isto e o meu objetivo é mesmo ganhar dinheiro, diz mesmo de caras, eu quero ganhar dinheiro e faço música para isto. Mas não diz, eu sou mesmo bom e estou a ganhar dinheiro quando não estás. E essa Pois, cena. yeah. Mas às vezes é mesmo Yeah. isso, irmão. Yeah. Tipo, se tu. Eu já reparei, por exemplo, de vários artistas que se mostrarem o luxo que vivem, eles acabam. Eles até podem ter uma música de merda. As músicas podem ser de merda, mas Yeah. se mostrares ostentação, parece que o povo vai ali. Yeah. Parece que é a influência daquilo, pois quer não também é? ter aquela guita e não sei o quê, mas no fundo eles não têm essa Eles não têm, guita. mas acabam Yeah. por ter depois, Depende, mano. porque Depende, fazem depende. falsas. Yeah. Acabam por ter visualizações. Entendes? A tal cena que eu falo na música, visualizações. Há quem só se interessa em visualizações. Pois, Mas acabam por investir bués em publicidades, em visualizações mesmo. Pois. Depois em concertos não conseguem assegurar o que é verdadeiramente bom, que é fazer um concerto. Eu curto bués atuar. Curto bués mostrar a minha cena ao vivo. E isso é o bués importante na cultura e qualquer tipo de música, né? É chegares ali e conseguires apresentar o teu trabalho em frente das pessoas. Não é só gravar sons, tipo, há N de estúdios agora onde podes gravar grandes sons. mesmo. Produtores fazem um som quase por ti. Pois é, isso é verdade. E isso para mim não tem sentido se tu não conseguires apresentar esse som depois ao vivo. Tu usas Yeah. muito autotune, não? Nestes últimos projetos tenho usado uma beca. Não em tudo. Eu comecei a usar o autotune com AX, antes nunca tinha utilizado, Ok. nem ouvia autotune, sou sincero. Desafiava-me uma beca a cena do autotune. Comecei a usar e comecei até a gostar daquela cena. A voz fica mais Yeah. perfeitinha, não é? Não é isso, é tipo, dá outra melodia, dá para fazer outras cenas do que o primeiro hip hop que eu comecei a fazer, que era boom bap, tal, tudo assim naqueles tempos do boom bap 90 e não sei o quê. O autotune dá para fazer uma certa melodia e como é a música que eu também já consumo agora, puxa-me para fazer assim. Se eu não consumisse autotune, certeza que não fazia músicas com autotune, mas também já ouço autotune, Prof Jam, essas cenas. Antes não ouvia, atrofiava-me bué. Yeah. E pensava que o hip hop era outra cena. Fazer. Mas é uma ajuda, é uma ajuda. Uma Uma boa ajuda para o artista. Sim, é uma ajuda para o artista se o artista gosta. Mais uma vez voltamos a essa base. Se o artista gosta de ouvir e ouve bué de músicas com autotune e quer fazer aquelas melodias que sente que vai. Não. Agora não vais fazer autotune só porque está a bater o autotune e porque o rap que soube todo é com autotune. Está da cena. Olha, sabes o que é que me surpreende? Às vezes, por exemplo, artistas não portugueses, mas os artistas brasileiros, eles cantam com autotune e depois sem autotune, eles. Às vezes avacalham, não sabem. não sabem. Às vezes, por exemplo, agora este miúdo que está na moda, o Oruá, o caralho. Deus me livre, eu já vi vídeos dele a cantar sem autotune, meu. Já viste o que é um papagaio a ganir? A cena do autotune, olha, o Oruan é um exemplo do caralho, porque eu também já vi Já essa tu cena pastes. e já tipo, foda-se. Fosse, tu what the ficas, fuck, né? o que é isto? A cena é que o autotune, o pessoal agora costuma deixar as backs, tipo, coisa que não acontecia muito antes, levavas um gajo contigo a cantar backs no concerto. Yeah. Agora já é possível, tipo, teres o som gravado em estúdio, tirares a tua voz, mexeres um bocado nas backs para levares isso para concerto.
há uma voz de fundo a cantar também yeah. nestes backs. E faz o Oruan, por exemplo, deixa o som todo, Oruan e vários portugueses, vários portugueses também. Deixam o som todo e eles só vão fazendo um rascunho da cena, quase um playback. Yeah. Isso, tipo, Mas isso também tira a magia do espetáculo. Já não tem nada. Eu gosto mesmo de performance. Estás ali. Sentir a cena. Tipo, não faço igual ao som que está gravado, faço como estou a sentir naquele momento mesmo, aquela melodia, se não for ali, vou ali, desde que seja fixe. Mas estás a ser genuíno, estás a ver? Estás a mostrar de ti mesmo. E é isso que eu gosto mesmo no rap e na música em geral, né? Olha, irmão, tipo, o primeiro concerto que tu fizeste foi aos 13, já tínhamos falado disso. No sarau da escola, mano. Eles foram cantar a Abelha Maia e Dar Tacão. E a gente foi para lá, legalização. O primeiro concerto aos 13 anos, ok? Mas depois isso tem uma consequência até hoje. Hoje em dia ainda fazes concertos. E tento fazer cada vez mais e invisto mais no meu trabalho, por isso tipo, quero procurar concertos melhores. Mas é uma evolução, né? O que é que tu costumas aceitar? Tipo, costumas ir a casamentos, aceitar convites de casamentos? Nunca me foi proporcionado isso, nunca me convidaram para ir cantar a um casamento, por exemplo. Eu estou a dar exemplos, estás a ver? Estou a dar. Queres uma festa de hip hop? Não, eu não vou casar, caralho. Eu não vou casar. Queres uma cena de rap? Acho muito bem, mano. Era diferente, era fixe. Não, mas era para tu divulgares, tipo. Pá, tipo, falares lá para a câmara e dizes se a malta te quiser contratar para fazer inventos, para casamentos, batizar, o whatever, se quiserem fazer, se a proposta for fixe e se as condições forem aceitáveis para mim, quero mostrar o meu trabalho condições, não quero mostrar o meu trabalho sem sistema de som fixe, quero um microfone e público, é o que me interessa, boés. E pode ser, e depois os preços, isso tipo, vai variando, porque eu sou um artista que gosto mesmo de atuar também. E já fiz cenas à bola, como já fiz cenas também para voluntariados e como já fiz cenas tipo mais já patrão, né? E também não és muito de perto, imagina tu recebes um convite aqui do Porto. Não posso vir assim por nada, né? Tipo, tem que ser um interesse para o meu trabalho também, porque estou a investir no meu trabalho, estou a pagar as músicas, estou a pagar os videoclipes. Claro. Malta, é dar oportunidades ao AX aqui para atuar. E não se vão arrepender, mano. Não se vão arrepender. E parece. Ele... Vê-se que ele vive disto e ele gosta disto, ele está aqui a falar, estás a ver? Mas vê-se que tu levas mesmo curtes, dá para ver. Curto boés mesmo desde criança, mano. Toquei guitarra, comecei, tipo, quando fui para a Suíça, a parte que ainda não falámos, não sei o quê, passei para a Suíça com 20 anos, e, sozinho, tipo, continuava a escrever, depois aí senti mesmo aquele bloqueio, tipo, estou a escrever e não tenho ninguém para fazer música. Posso cantar com beats do YouTube, mas como é que eu gravo? Comecei a entrar nessa cena, comecei a comprar uma guitarra, e criei sons na guitarra só para os meus sons, não sei tocar guitarra, mas o que saía era para os meus textos. Para ti. E daí veio depois a banda Sem Rasto, quando vim para Portugal, vim com essa bandazinha ainda, tivemos a fazer uns concertos, viemos aí ao Porto, ao Stop, na altura, com essa banda da minha cena da guitarra e tudo. E porquê que acabou assim? Acho que cada um teve a sua... Todos puxam para um lado diferente, mano. Foi uma cena que eu encontrei boés, tipo, quando estás a trabalhar com mais gente, na banda, em bandas e assim, é que todos puxam para um lado diferente e como isso sempre foi o meu sonho, eu remava sempre para aquele sentido do que tipo, quero conseguir, sacrifício. Acho que sempre fui assim, sacrifício pela música, tipo, estou pronto a sacrificar. Muita gente não está, não é por mal que estou a dizer isto, é só tipo, não, mas são objetivos, tu estavas mesmo bicado, quero fazer música, quero virar rapper, não sei o quê, se calhar há muitos, eu agora estou aqui, mas não é isto que eu quero ser camionista, estou a dar um exemplo. Ou tipo, se isto tivesse fixe, está tudo, podia fazer o mínimo sacrifício, mas tipo, sacrificar, gastar dinheiro para fazer cartões de visita, para irmos a não sei aonde, tantos quilómetros a distribuir cartões de visita, isso já não teria pessoal disposto a fazer, e eu fiz. A cena é essa, é que o pessoal, tipo... olha, é o que eu topo aqui, mano, e tipo, eu sou a cabeça disto, estás a ver? E eu, tipo, não posso estar à espera que ninguém venha de fora e me queira ajudar, mano. É o teu projeto. Estás a ver? É o meu projeto, sou eu que tenho de... E tu és igual, mano. Estás a ver? Tu não podes estar a contar com a tua equipa, não podes... Tu tens de contar com a tua equipa. E um gajo aprende, né? Tipo, sim, mas tens de contar é contigo, mano. Porque aquilo que tu se calhar queres, a tua equipa não quer. Estou a dar um exemplo. Se calhar tem ideias diferentes, estás a ver? Não é bem a nível do querer, é mais a nível do que estás disposto a fazer para. Na minha opinião, tipo, estás disposto se calhar a sacrificar muito mais do que se calhar o pessoal e a perder mais tempo. Sim. Eu vejo este pessoal todo e vejo todos empenhados no teu projeto, atenção. Eles mal merda nenhuma. Mas isso foi uma cena que encontraste na vida com o tempo, estás a ver? E, tipo, sim. Eu como faço isto à boés, não encontrei sempre isso. Sabes como é que eu arranjei a minha equipa? Eu vou dizer como é que eu arranjei a minha equipa. Queres que eu te diga? Fala.
Ei, vou criar um podcast. Então eu posso ir lá ver. Não sei o quê. Posso ir lá ver. Aquele veio e nunca mais foi. Aquele veio e diz assim: não, para a semana vez outra vez. Boa. Tudo aconteceu igual. Olha, mano, não, este aqui foi o único, o Isaac, que é parecido com o Mo. Podes lhe chamar Mo. O Mo dos Chips. Sabes quem é o Mo dos Chips? Não, olha para ele e vê se ele não parece o Mo dos Chips. O que tem o bar. Sabes quem é o Mo dos Chips? Ei, caralho. Estás a ver quem é o Mo dos Chips? Conhece os Chips? Não. Desculpa, pá. Desculpa, Chips. Mas para. O Isaac foi o único que eu disse: moça, olha, precisava de alguém, não sei o que mais, eu ajudo. Mas de resto, veio tudo visita para ver o que é que se passava. Vou ver e gostou da cena. Vou ver, não gostou nada. Eu disse: não, eu preciso ter vai-te foder. Mas se eles não quisessem, não estavam cá, estás a ver? Se não quisessem, não vinham, se não quisessem, não estavam aqui. É mesmo assim. Eu gosto de provocá-los e gozar com eles, mas eles sabem que. E hoje em dia eu sei que nada se consegue sozinho. Eu não estou sozinho, mano. Olha, tenho tipo o André, que é meu agente, está aí atrás. A minha noiva, que é a Ana, que é a minha manager também, que me vai ajudando. É noiva já? Está quase. Está quase. O que é que o pessoal lá de Setúbal fuma ou bebe? Eles perdem-se todos. Mas, ora, atenção, então deixa-me só explicar esta cena. É noiva, mas eu não fiz a cena também do nada. Eu fui a um palco com 4.000 pessoas a pedirem casamento. Ela? Foda-se. Ela mesmo que quisesse recusar, não já não podia. 4.000 pessoas aqui a olhar para mim. Agora está. Ela mesmo que quisesse recusar, dizer que não, já não ia fazer isso. 4.000 pessoas a olhar para mim vão dizer aqui que não. Tinha que ser dessa maneira, tinha que ser dessa maneira. Não, mas isso é uma boa maneira para quem quiser pedir em casamento, sabe que a mulher se calhar vai rejeitar. Olha, é uma grande cena. Muita gente a ver e assim já não recusa. Olha, mas, mano, já que estamos a falar da tua mulher, nós estamos ali um mandamento que é falar da vida amorosa, e é de um MC de Lisboa, ok? Que é lá da vossa beira. O MC manda caro. Manda caro. Ele fez assim este mandamento que é falar da vida amorosa. Ó AX, tu agora namoras, ok? Vamos falar um bocadinho de como tu eras sem namorada, ok? E vamos falar um bocadinho de tu, já com a tua mulher, como conheces a tua mulher, como estás agora, ok? Como é que era o AX há uns anos atrás, quando não conhecia a esposa atual, a namorada atual? Como é que era? Eras um gajo muito flertado, falavas muito, como é que era isso? Sempre fui assim um bocado louco. Ou seja, nunca me interessei bués por isso, mas claro que andava na vida coisa, e maluqueira, tipo puxa maluqueira, mesmo assim, e a nível de falar bués, como assim? Se flertavas muito, eras daqueles gajos que trocavam muita mensagem. Acho que sempre fui um gajo bués, tipo, amoroso, estás a ver? Tipo, acho que sempre fui um gajo que não andava atrás de tudo. Tipo, mas sentia aquilo, sentia. Tu não eras muito. Como é que não eras muito atiradiço, digamos assim, mas falavas com uma outra, mas tinha-te de interessar mesmo. É isso. Não andava assim só por antes andar. Melhor poucas e boas do que muitas e mal nada. Não tinha sentido se não fosse assim. Também porque por causa tipo, da minha cena, tipo, sempre fui muito genuíno nas cenas que faço. E não sei o que, acho eu. Não, mas dá para ver que ela é sempre muito peace and love. Sim, sempre fui assim. As rastas foi um acréscimo só a isso, porque eu sempre fui um bocado peace and love e. Mano, eu vou dizer uma cena. Rastas mesmo para acrescentar e está fixe, mano. Eu vou dizer uma cena. Eu andei há uns anos atrás, eu deixei o meu cabelo crescer para aí 3 anos. Eu tenho o cabelo por aqui. Estavas com a ideia de fazê-las? Eu ia fazer rastas compridas e andava com ele assim para trás. O que é que aconteceu, mano? Aconteceu que eu fui trabalhar para uma empresa de salamandras, só que eu estava na parte da pintura das salamandras. Imagina o que é, tu lá de cabelo comprido, numa cena de pintura, tu chegavas ao final do dia, chegavas a casa, não, o cabelo parecia laca. Estás a entender? Opa, aquela merda começou-me a enervar e eu cortei. Mas o objetivo era fazer rastas. Eu fui a mesma cena, deixei crescer para aí até aqui e fiz as rastinhas há 4 anos, 4, 5 anos. Não, mas está fixe, manda uma pinta fixe. Por acaso manda. Já tive rastas que cresciam sozinhas, porque também usei várias vezes o cabelo que era grande. De tomar banho, não era? Não era de tomar banho, era de andar com o cabelo sempre todo cheio de bonés e de E começa a ganhar aqueles nós. Não, mas está fixe, por acaso, e é isso. Ora, maltinha, agora nós já falámos de como era o AX antes de conhecer a mulher, ok?
Dava para ver que ele era resguardado, tipo, nem toda a gente. Resguardado era. Não é resguardado, era mais. Não, era mais tipo. Não era qualquer coisa. Não Pronto, dava, era não mais dava aí a seletivo. tirar maturo, não dava Era- atrás de qualquer saia, não dava atrás de Não qualquer. é nada. Pronto. Mas depois. Mas depois conheceste. Já agora, como é que se chama Ana. a Ana? Conheceste a Ana há quanto tempo, irmão? Conhecemos já há 3 aninhos. E já estás noivo, mano. Estamos. Oh, mano, eu nem sei o que é que. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso Não, depois tô brincando, depende das coisas. Estou a brincar, estou a brincar. Eu estou a falar porque eu estou há 15 e o único anel de noivado que eu dei à minha mulher foi um de goma. E disse-lhe a ela, não comas a goma agora. Ela comeu e eu disse, pronto, aqueles da goma. Mas isso se calhar é porque é a tua personalidade, que coisa, mas no fundo tu, se estás há 15 anos é porque amas mesmo a mulher. Sim, e estás a faz ver? parte da tua Lá vida, está, eu estás a não ver? preciso de nada. É isso, é isso. Percebes? Eu não Yeah. preciso de nada para mostrar que eu tenho que estar com ela ou que eu gosto dela. Estás a ver? Tipo, o casamento. E a mim nunca me incomodou essa cena isso estás do a ver. noivado e tal, estás a ver? Nunca me incomodou o casamento nem nada disso. Conheci a Ana, tivemos uma ligação bué forte Como é que logo de conheceste base, a Ana já agora? trabalhámos juntos. Eu Oh, fui- isso não é. Aí ele foi para lá bicano. O que é que tu Não, fazias? olha, eu basei daqui do norte e fui para Setúbal. Ok. Quando estive na guarda, estive a trabalhar numa cena francesinhas, depois decidi basar aquilo que a minha ideia já era ir para a cidade mesmo à procura de música. Sinceramente, do coração, 100%, eu fui para a zona, para a margem sul, procura fazer música mesmo, começar o projeto AX. Eu tenho e uma não sei o quê. pergunta para te fazer sobre isso depois. E pronto, cheguei a Setúbal, arranjei um trabalho numas bombas, onde trabalhava a Ana. Tu estavas a meter a Trabalhávamos os dois na. Não me estava a meter, era na caixa mesmo. era na caixa, umas bombas da Galp. E trabalhava a Ana e a gente conheceu aí e pronto. E aí deu-se uma ligação. Foda-se. Yeah. Olha, o patrão, ó, eles andavam-se a comer lá. Olha, Ela depois soube, não, eu ela tenho que depois dizer soube. isto, eu tenho que dizer isto. Eles andavam-se a comer lá enquanto você andava aí fodido para arranjar dinheiro para lhes pagar ordenados. E eles atrás do balcão, Pô. eles atrás do balcão, a vender cigarros. E depois a gente acabou por descobrir, pouco tempo depois que a gente já Foi, andava descobriu. já descobriu. E depois também era na boa, só que o que fazia a gerente mudava-nos horas. Eu metia-me a mim à noite para e a Ana de foder, manhã. Ou seja, a para gente só não se ser via mesmo- compatíveis. só se via mesmo à tarde quando ela saía do trabalho, porque eu estava à noite e ela de manhã. Quando eu saía, entrava a Ana. Mas como é que vocês foram tipo apanhados ou tipo começou a Sim, haver nós falatório? começámos a estar tipo apaixonados, né? Tipo aquela paixão de nos conhecermos e tudo, e começávamos a dar uns beijinhos lá atrás. E não sei o quê. Boa, ó, boa. Yeah. E ela a passar por trás do balcão, pomba, pega lá. Não, mas é tipo sussurrinho, papeizinhos na caixa com flores. E corações. depois aquilo tem câmaras. Aquilo tem Foi por aí, câmaras. foi por aí. Não, foi porque alguém foi dizer que nos viu lá atrás. Filha da puta. Sim, mas está-se bem, está-se bem. A gente estava preparado para isso. A gente estava preparado. E ela não agiu mal, só simplesmente. Sim, mas já vos fodeu logo, Sim. trocou-vos logo de horário e E tudo. depois eu trabalhar à noite estava mesmo todo fodido da cabeça. Pois, imagino. Yeah. Caralho. Opa, mas o trabalho também. Olha, enquanto ias trabalhar, divertias-te. Sim, imagina, não saía tão cedo. Eu ficava lá, ainda pedia um galão. Olha, eu vou fazer 2 horas extras. Posso fazer 2 horas É extras? mesmo por aí, mano. Quer dizer, nunca quiseste fazer horas extras, agora já faz Ali horas. quero. Opa, estou a precisar, sabes? Opa, tenho corrida para pagar. Em vez de ir para casa, estava ali a ver a minha dama, né? Tipo, olha, dai um cafezinho, depois ia lá, dar um piropo. Foda-se. Então isso já dura há 3 aninhos? Já Sim, vives com 3 ela? e pouco, já vivo com ela, claro. Caralho, vocês Claro, vivem estamos noivos, mano, vivemos. Agora estão noivos? Yeah. Vocês esperais filhos? Gostavam de ter filhos? Sim, claro. Era? Claro. Quantos? Claro. Dois filhotes, dois dois. filhotes no máximo. Um menino e uma menina. Sim, era fixe. Um Isso era casalzinho. porreiro, isso Era era fixe, bacana, gostava. era bacana. Eu Mas também- se vier já quando vier esse será amado também. Depois, próxima idade, depois. Mas o Pô. primeiro que vier será já. Pode ser que venha logo já de aquela gêmeos. cena. Se forem gêmeos, olha, pá, velho, Não é? se forem gêmeos falsos, menino e menina, dá para identificar Já fixe. dava, já dava. Um gajo já não se confunde e tal, olha, tu és tu. Yeah, mas é fixe. Gêmeos também gostava. Porque não? Era fixe, Porque era. não? Era Porque fixe, não? era fixe. Mas pô, só família, olha. Você não está há 3 aninhos, já estão noivos, já vivem sozinhos, juntos, sozinhos. Sim, sozinhos. Sim, sozinhos, com 2 gatos Dois e gatinhos. 2 cães. 2 cães. Yeah. Foda-se. Sim, senhor. Yeah. Olha, espero que tudo vos corra bem. Obrigado, mano. A Ana parece ser uma tipa muito Olhar um fixe. bocadinho de Porto. Só agora. Eu vou é só sair, agora. eu vou sair daqui com uma. Ai, ai, ainda mais a boca. Só agora. É só Olha, agora. isto no final para falar dos patrocinadores, mas eu quero dizer. Já estou, já estou. Mas pronto, a malta agora, a vida amorosa está. Ok, Ficaste é satisfeito? fixe. Está-se bem? Está-se Yeah? bem, Bora. estás a ver? Bora. Porque eu gosto de conhecer as Bora. pessoas a esse Sim, é ponto, isso, ok? mano, tranquilo. Irmão, Yeah.
Tu tens parcerias, ok, Felizmente tenho arranjado parcerias. tens é o feito objetivo. parcerias. Yeah. Quero que também me fales tipo de parcerias que tu tens com rappers, músicas que tu tenhas em parceria. Opa, passa-me isso tudo lá para casa, mesmo para a malta também conhecer os teus amigos, os teus rappers, ok? Eu tenho três amigos que fizeram parte do meu álbum. Tem 3 músicas com feats, que é o Trevo, que é o Pica. O Trevo eu sigo no Instagram, já estive a falar com ele o Trevo também. que a gente conheceu-se a fazer concertos juntos, ou seja, ele ia àquele concerto que eu também ia, não sei o que, a gente foi se conhecendo assim e decidimos fazer um som. O Pica, que é outro bacana, também conheço através também do meu produtor, Split e tudo. E o Apex, que também dessa onda, tipo amigo também já do produtor de base e deste grupinho que a gente criou. Mas tudo lá debaixo de Setúbal. Tudo lá debaixo da zona, okay. Yeah. O Pica é do Alentejo. O Pica é do Alentejo, yeah. O Pica é do Alentejo. Mas é perto. É um bocadinho mais afastado. Yeah. Mas esses são as 3 parcerias que tenho no meu álbum e tenho outras parcerias para vir. Que se calhar ainda não vou desvendar agora e tal, mas já há sons que vou fazer aí para a semana, por exemplo, com uma amiga fixe que também já me acompanhou em concertos, eu já acompanhei ela. Como é que acontece, irmão, como é que tu consegues arranjar esse tipo de conhecimentos para fechar as parcerias? É nível de falar, do tipo, vamos fazer um som, vamos, e empenharmos. Sim, mas tu tens que conhecer o artista em si. Sim. Não faço sons com pessoal que não conheço, porque nunca surgiu também, tipo, essa oportunidade. Se algum pessoal que eu conhecesse o som e que não conhecesse me pedisse, não, estás a ver? Mas, os sons todos são com pessoal. Sim, ok. Já vamos falar do Russo, que é a minha nova parceria também. Nova parceria e velha parceria, porque é um amigo de infância que tem uma gráfica e que entramos agora em parceria para fazer a t-shirt e tudo. Eu acho que já vi qualquer cena assim postada tua no Instagram. Pronto, mas também é pessoal que ainda não fiz som, então. Ok, tranquilo. Tenho aí umas parcerias também com pessoal estrangeiro. Ou seja, eu procuro bom som e procuro pessoal que me atrai a nível de som. Como já falei há bocado, e tudo que eu penso que sinto que é genuíno. Então surgiu uma parceria engraçada de um bacana que é russo. Ok. Russo? É por isso que ele estava a dizer o russo. Mas pronto, ainda bem que também aproveitamos de falar no russo. E já temos o som escrito e não sei o quê, vamos fazer em um Mas som ele vai também. cantar como? Em russo? Em russo e eu em português, mano. A sério? Claro. Olha, fixe, já viste essa junção aí? Estou mortinho para ver. Está quase. Tipo, Também não, isto é árabe, malucão. moço, é árabe isto, foda-se. Ganha a vez da trofia, percebes? Por que não? Bora. Está-se bem. Oh, moço, tu queres já meter os teus primos famosos? O que é que tu queres? Este aproveita-se logo, mano. Porque não, mano. É só um gajo mano, este aqui, qualquer convidado que venha aqui, e ele tem de... Faz o som com o meu primo. Não, olha, há uns tempos estive aqui o Carlos Souza. Ele também faz montagens de moto, espetacular. Já queria dar trabalho ao homem, olha, tenho uma moto lá em casa e não sei o quê. Mas é isso, é mano. atividade. Deixa os meus convidados em paz, cara. Estás a entrar no trabalho também do artista. Não, estou a brincar. Claro, então, mas tem que arranjar aí qualquer coisa. Ó, irmão, os teus concertos, mano, fala-me uma cena mais fixe, mais positiva que te possa ter acontecido num concerto que ainda hoje te lembras. Ok, fala-me assim uma cena mesmo impactante que ainda hoje em dia te lembras. Olha, uma cena que um gajo procura, que eu procurava quando fiz concertos, era que o pessoal estivesse a sentir mesmo a cena. Isso já aconteceu várias vezes, atenção, não vou discriminar concertos que fiz e não sei o quê, mas quero falar de um em particular. Foi um espaço mais pequenino, um bar em Viseu, onde tipo estava a cantar, ninguém conhecia as minhas músicas. Ao fim da primeira música o pessoal estava comigo à minha frente, fazer assim, e eu sentia a sussurrar o meu refrão, e isso tipo dá uma vontade do caralho de... Claro, ainda por cima estás numa zona que nem é esta. É a minha zona, estás a ver, vim de Setúbal para ali, porque estive lá a estudar naquela altura, mas guardei o contacto desses bares e tudo, e andei a uma altura que, olha, bora lá, fiz eu tentar fazer uma cena. E arranjei esse bar onde eu ia na altura já beber uns copos, quando era mais chavaleque, e abri uma porta, bora, trouxe uns amigos também para cantar, e tive esse feedback com o público que não me conhecia lá nenhum e que estava ali mesmo a sentir a cena. É no vídeo se nota que o pessoal está ali a sentir a cena e a cantar a cena. Agora diz-me uma cena negativa, o que é que tu não gostas que aconteça num concerto teu? Bué de cenas, mano. Bué de cenas. Imagina, eu sou um gajo que se estressa antes dos concertos. Acho que é pela responsabilidade, ok? Eu acho que é por isso. Ficas logo nervoso. Eu preparo-me bués para os concertos, bués, estando a tripar com isso. Só que gosto que aquilo corra mais ou menos, tipo, que não tenha nenhum filme à entrada. Eu tive um filme num spot aí, onde tipo, um gajo que lá ia cantar estava a tirar à minha dama.
Antes de cantarmos todos, estás a ver? Coisa, filha da puta. Yeah, e houve mesmo filmes do tipo, vai ali fazer a entrevista e eu fico aqui e a toda mas não pode ir. E eu, vem, não sei o quê. Eu sentia mesmo essa cena. E essa cena atrofiou o meu concerto de uma tal maneira que eu já não o fiz a sentir a cena. Já não o Já fiz. estavas Já a passar tipo, naquilo. foda-se, pá, já não quero estar aqui. Isso, tipo, quando Mas me o gajo acontece- não sabia que tu namoravas com ela? Claro que sabia, só que é pessoal cabrão, uma beca que Filha entra da nessa puta. atitude, a mandar logo um gajo do tipo, pá, mas eu não Olha, sou o Paulo otário. para ele. Mesmo a sério. Fiz o concerto, mas Ele correu mal. Correu, tipo, não correu, Ou não porque ele correu estava muito sempre a bem. pensar na Claro, não correu situação. muito bem, estava bem nervoso, estava bem da cena, estás a ver? Não, fiz porque também a minha dama estava ali sempre comigo e tal, está-se bem, estás a ver? E o gajo percebeu que eu mandei-lhe aí uma dica no fim e o gajo percebeu nunca mais o vi. Mas mesmo assim já me Mas é atrofiou bué, já me desconforto. atrofiou. Yeah, estás a ver? yeah, yeah. E tipo, essas cenas não curto, curto que me respeitem quando vou a algum sítio. Cheguei aqui, fui respeitado logo por ti, por vocês, mano. Então também já não estava à vontade, estás a ver? E quando vais a um concerto também preciso estar à vontade. Preciso, Claro. eu trabalhei para aquilo, vou mostrar o meu trabalho, não quero que haja cá filmes nas minhas costas e dessas cenas todas. Não gosto disso, porque eu vou para mostrar a minha prestação. Mas isso foi um caso isolado, Foi um nunca caso mais isolado, nesse caso foi um caso nunca mais isolado. aconteceu. Não, nem nunca mais o vi e tal, está-se bem. estás a ver? Sim, mas nunca mais aconteceu em todo lado, tipo. Não aconteceu mais desses filmes. Aconteceu outros filmes, pessoal que não queria pagar, e já me aconteceu E isso. sabes o que é? Isto é fixe. É fixe e não é fixe. É fixe porque tu sabes que tens uma mulher bonita, digamos assim. Sim, eu sei. Por exemplo, mas, toda a gente me diz já. assim: ó Fábio, tens de pensar que o pessoal olha para a tua namorada, mas és tu que a comes, digamos assim. Mas é sempre desconcertante, Claro, mano. Tu ficas ali, filha da puta. Principalmente porque eu não vou com esse recuo. Eu vou para atuar, não vou em modo tipo, vou para um bar e tipo a olhar e tudo. Vou com E aquela nunca está cena. com aquele pensamento, não, vai estar aí o filho da puta que vai andar a fazer sabe minha mulher. Tipo, não é essa a cena que eu fui ali fazer. Agora, se um gajo sair à noite, tipo, há sempre olhagem, sempre, mas um gajo já não se preocupa da mesma maneira. Né? Ali estou para atuar, estou para fazer o meu trabalho e não me fodas, é mesmo assim, não venhas com cenas assim, como os artistas, deixa fazer cena, Foda-se. fica na tua. Mas olha, sabes o que é que eu tenho-te a dizer? É como eu, mano, estamos umas mulheres espetaculares. É isso, Mano. mano, é isso. Opa, você não tranquilo. podes dizer o mesmo. Você, está calado. Está calado. Você não podes dizer o mesmo. O teu namorado, o Arthur, um dia deste vai-te foder, que anda sempre aqui. Este é meio gaio. Este é Vá, pronto, cada um com a sua, Este mano. aqui, este gosta de andar mais atrás. Pronto, pá. Também é modernidade, mano, é moderno. Não, estou a brincar, irmão. Irmão, o que é que te falta? Irmão, já vi que tu vives muito aquilo que tu fazes, tu vives muito a tua música, o teu som. O que é que te falta, mano, para tu passares de um palco de 4.000 pessoas para um palco de 100.000? Estou a dar um exemplo. Lá pá, faltam bué das cenas neste momento porque a indústria está bués bloqueada a nível de editoras e tudo, ou seja, há um poder económico da editora que não há nos artistas individuais, a nível de investir nas publicidades, estratégias de marketing. Falta-me ter alguém que invista. Sempre faltou alguém que acredite na cena. Pouco a pouco tenho construído as minhas cenas com a gente, manager e assim, mas tipo, alguém com poder económico, acho que é isso que falta. Pá, para não estar a ser hipócrita, isso é isso que falta a gajos que trabalham mesmo nisso. Investidor, E há um investidor que alguém diga que assim, pegasse bora. em ti e dissesse, tu fazes Bora. um som top e cara, olha, vou começar a investir em ti para... O que a gente fala como editoras, Yeah, né? Tipo, mas a editora pode ser um conjunto muito grande da cena. Tá? E falta-me isso, mas pouco a pouco tenho conquistado e tenho hora o concerto Sim, no vamos Tóquio. falar disso também, Yeah. mas eu tenho aqui uma Yeah. pergunta derivada a isso, que é, tu tens essa dificuldade de crescimento, digamos assim, Yeah. mas eu já tive rappers aqui do Porto que dizem que lá em baixo, em Lisboa, é onde estão as grandes oportunidades. O que é que te falta, irmão, para tu teres uma oportunidade dessas? Imagina, Porque todos os rappers aqui do Norte dizem que lá em baixo tem-se mais oportunidades porque o hip hop é dali, é o que sai mais dali, estás a ver? Acho que é onde há mais gente e mais Sim. gente a fazê-lo. Isso eu vou realçar essa cena porque é um conceito que também acredito e que sei que é verdade. Imagina, o rapper do Porto tem que remar muito mais para conquistar qualquer coisa. O rapper do Norte, porque Lisboa é capital, onde vês rap crioulo, vês rap de outras línguas, vês rap trap, vês boom bap. Lisboa é uma capital onde se fazem bué de gente rap. Lisboa, margem sul. Ou seja, tipo, é normal que aqui, é normal, acaba por não ser normal, atenção, acho isso mal, mas como há menos pessoas a fazer, demora mais tempo aqui o rap a sair para uma nacionalidade total, estás a ver? Lá em baixo, tipo, qualquer bairro tem dinheiro, Tem alguém, é verdade. são um ganguezinho ali, tipo, tem bué de pessoal, amigos e não sei o quê, conseguem ter números fixes e mostrar o trabalho em concertos dos bairros e não sei o quê. Pronto, Mas lá está, tu É. acabas por dar razão aos rappers do Norte quando dizem Sem que dúvida, lá mano. em baixo tem mais oportunidades do que eles. Sem dúvida, porque eu vim daqui, mano. Eu vim do Norte também e fiz música durante muito tempo
e sentia que nem tudo chegava a mim e eu não podia chegar a todo lado. Passei para a margem sul, vim à procura já de outra coisa. Senti uma mesa muito mais aberta, só que há outro tipo de dificuldades também. É os comportamentos, as personalidades das pessoas, a personalidade do nortenho, pá, não sei se é por um gajo ser. O gajo é muito... Tipo, acho que é mais sincera, man, na cena, estás a ver? Somos mais humanos, tipo, há para dizer quando é para tratar mal, tratas mal, mas tipo, se estás para apoiar, apoias mesmo. Lá em baixo é um bocado de individualismo, um bocado, estás a ver? Tu gostas mais do rap feito em Lisboa ou do rap feito do Norte? Eu ouço mais rap em Lisboa agora, mano. Ouço mais rap de Lisboa porque há mais, estás a ver? Há mais rap que chega a mim. Mas assim, o rap do Norte que chega a mim é o rap clássico que eu já conheço. Do mundo. Keno, que já sigo a Boés, por exemplo, tipo, já o encontrei em festas quando era puto e não sei o quê, a gente tem mais ou menos a mesma idade, também a mesma idade que tu, acho. É 34 aninhos, malta. E o Keno também deve ter por aí. Mas não vejo muito rap do Porto a sair novo, imagina, não levo todos os dias com o pessoal novo do Porto a fazer rap. Se calhar por não chega lá, porque deve haver bué de pessoal a fazer, estás a ver? Sim, o que não falta também são rappers no Porto, mas lá está, falta essa tal oportunidade que eles falam. Exatamente, abrir as portas, o investimento talvez, o investimento lá em baixo é maior, já acreditam mais nas cenas lá de baixo porque já bateram mais e não sei o quê. Olha, irmão, agora vamos aproveitar, já que estás a fazer um charutinho com essa erva, que é um dos teus patrocínios, não é? Queres divulgar o teu patrocinador, irmão? Faço questão. Que é para a gente falar depois ali do teu... White Widow, da Green Poppy. E a Green Poppy é uma empresa na margem sul, vende super CBD de qualidade, entre óleos, melos, para o estômago, essas cenas todas, e tenho um patrocínio, temos uma colaboração onde vocês podem ir ao site Green Poppy e meter AX15, tem 15% de desconto. E de lá... E são os meus fornecedores. E de lá, porque olha, isto não veio só isto veio até cima, não foi, irmão? Já foi bastante. Isto até cima, para vocês verem que vocês não ficam mal. A qualidade é muito boa, aconselho mesmo e é por isso que eu gosto de estar a colaborar com eles, é uma qualidade que eu consigo. Olha, eu já tive a oportunidade de dar uns bafozinhos e é bom, por acaso família, é muito fixe. Pode ser que um dia mais tarde, não sei. X15. AX15. É a promoção, não é? Tem sempre 15%. Tem sempre 15% de desconto quando meterem AX15. Ó irmão, nós estamos agora ali, o teu novo projeto, ok? Que sai dia 2 de outubro, ok? Sai não, sai dia 2 de outubro? É 2 de outubro. O novo projeto, o concerto. O concerto. Eu disse projeto, mas é concerto. Que é Substâncias, irmão. É o nome do meu álbum. O nome do teu álbum. Do EP. O álbum mesmo. É o teu álbum. 10 músicas. Irmão, como é que surgiu esta oportunidade de criar este álbum? Também podes falar de parcerias, irmão. Do teu álbum. Ou seja, eu lancei... Chama o pessoal para ir lá todo ver, para te ver ao vivo. Pessoal, aparecerem todos no Tóquio aí, dia 2 de outubro. Podia até 6 euros, agora... A 6 euros? 6 euros. Foda-se, malta. 6 euros. E quero vou mostrar pela primeira vez o meu álbum completo ao vivo. Lancei-o há 3 semaninhas. E esse vai ser o meu primeiro concerto da mostra deste álbum. Vou lançar essas músicas, mais algumas antigas. E vou ter uns convidados, o Moldy a abrir também. E vou ter os meus 3 convidados que eu te falei há bocado também a cantar essas 3 músicas que lá entrou. E o Miranda, que é um DJ que eu conheci noutras festas também, que fomos atuar juntos. E que vai estar comigo a passar os meus sons. Que é um bacana que me acompanha também quando posso e quando ele pode. Bacana, muito fixe. Gosta do projeto de um gajo, eu gosto da cena. E está-te a apoiar? E está a apoiar, é muito fixe. Maltinha, apareçam lá, ok? A partir das 22h30. Das 10, ok. Eu acho que aquilo abre às 10 e tem lá meia horinha para se ambientar. Vou lá vender um merchandising também, umas t-shirts que estive a fazer com o meu amigo que falei há bocado do Russo, da gráfica. E fiz umas t-shirts para vender e quando comprarem a t-shirt aproveitem, maltinha, apareçam lá a partir das 10h30. Ouçam o AX ao vivo, ok? Yes. Não como eu estou a fazer aqui, que eu ouvi pela televisão, mas ao vivo, família. Sim, podemos pôr. E eu até queria ouvir um dos primeiros sons teus, mano, para ver a diferença. Porque este último som que a gente ouviu, que tu lançaste há um mês, está muito fixe, família. Eu pessoalmente eu gostei. Está fixe. Está muito fixe. E eu queria ver, tipo, um som mais antigo teu. O que é que tu aconselhas? Esses sons já são todos da AX, ou seja, antigo não tem muito. Tenho no máximo 4 anos, foi o primeiro EP que eu lancei. Família, mas se vocês repararem, os vídeos dele passam todos de 1000 views. É muito bom, mano. É muito bom.
Vamos ver o mais antigo. Mais antigo deste EP é mesmo a intro. A X intro. Yeah. Vamos ouvir. Foi o primeiro videoclipe que eu lancei na minha vida, mano. Foi com a X. Yeah. Aquele novo conceito do autotune, não sei o que eu não conhecia. Yeah. Olha as rastas aqui, ó. É top, mano. As rastas. Olha, o videoclipe está fixe. Foi aquela primeira cena. Era uma ideia ainda diferente que tinha. Está fixe, tá? Irmão, como é que esta música foi pensada, irmão? Foi pensada diretamente como intro, mano. Eu, na altura e este EP, muitos sons deste EP era com o PN Beats, que é um amigo meu de infância também de Vila Nova Oscoa, que também se mudou para a Margem Sul antes de mim, para uma casa e tudo, e ele veio da França e montou lá o estúdio dele. Na França já fazia beats e não sei o quê. Então comecei a trabalhar com ele, como a gente já se conhecia. Já tínhamos feito 2 concertos juntos há muito tempo atrás nos barzitos lá da terra, e então decidi começar a trabalhar em AX com ele, e este som foi um beat que ele mandou-me este beat assim, até foi engano, porque ele mandou-me o beat a meio, mais pequeno, e eu escrevi no som e disse, este som é para a intro, e quando cheguei ao estúdio ele, então mas aumenta o beat, não, este som foi escrito este tempo, Olha, mas para a intro está muito fixe, irmão. Está, não está, tu até podias... Não, para este, é o que eu estou a dizer, este para o primeiro, até está muito fixe, mano. Tipo, se calhar se fosse outro artista, isto era para aí a última. Estás a entender? Mano, para tu veres que... E sabendo, imagina, este videoclipe tem 2 minutos e pouco, se não me engano, e foi o primeiro videoclipe que eu investi, paguei, na altura 300 €, eu posso mesmo dizer, e estava... Houve bué de dicas dessas, então mas vais pagar um videoclipe de 2 minutos, por que é que não fazes um som grande? Não, eu quero fazer mesmo intro. Não, mas está fixe, mano. E vai ser isto. Mas está muito fixe, por acaso está. Até podias fazer tipo um enxertozinho, acrescentavas mais algo e lançavas como se fosse também um EP ou assim. Olha, eu aconselho. Isto faz parte do EP, mano. Faz parte do EP, já. Por acaso está fixe, está muito fixe. Está muito fixe, está fixe. Irmão, tu tens projetos agora, tens mais projetos para fazer agora para a frente. Okay? Acho que estou constantemente, sinceramente, a pensar em cenas. Estás sempre a pensar. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, tu destes projetos atuais, qual é o projeto que deu mais gozo de fazer? Gozo não é bicho, só mal. Estou a falar gozo de... Não, vocês começarem logo a pensar em merda, estás a ver? De gozar, não, mas gozo de prazer que te deu, mano. Estás a ver? Só digo merda, não, eu tenho de dizer bem para as câmeras, depois sou bloqueado, pá. Estou a brincar. Sei mesmo, quer dizer, pode haver alguns, agora o primeiro que me surgiu é o que te vou dizer. Há um som que é o Caminho, do meu novo álbum, que era uma letra que já estava antiga, eu, por circunstâncias assim, tinha corrigido e tinha tornado feito a primeira parte já atual, juntei tudo, escrevi um refrão e tinha essa letra assim do tipo, esta letra é bué antiga, mas ainda me fala bués, de um momento que ele levei um soco na cara, por exemplo. E transformei isso numa metáfora do som que se chama-se O Caminho. E quando cheguei a estúdio, gravei um som, o split, já para o álbum, que era Os Problemas, ficou completo, e o split antes, mas já experimenta aí este beat, faz aí só um rascunho. E eu, pode ser o próximo som que venho gravar, vai ser esse. Gravei um rascunho e o rascunho ficou top. E tipo, semana a seguir ou 2 semanas depois fui gravar o som como deve ser desse tal rascunho, mas o rascunho já dizia tudo. Ou seja, esse som é o meu som de eleição do álbum mesmo por causa disso. É o som que mais me fala e que aquele som tinha mesmo que sair. Ali então tinha que se chamar Caminho. Pode-se dizer que é o som que te deu mais prazer de fazer. Sim, acho que foi por isso que me pela mensagem em si, pela vivência. Pela mensagem, pela melodia da cena e por ser um boom bap. Ok.
mas mais moderno, ou seja, regressei um bocado à minha cena de base, porque aquele som tinha que ser no boom bap, tinha os de base e tudo. E fizemos um boom bap alternativo com foi um som mais fácil também de fazer. De fazer. Também já estava aqui, era Já tudo estava uma cena. tudo, mano, já estava tudo. E um som que tu não gostaste de fazer ou que tipo, que tu gostou a fazer? Tens algum som que tu fizeste que tu digas, foda-se, opá, costumo fazer derivado a isto, derivado àquilo? Não tenho assim som que gostasse de fazer, que tipo... Às vezes uma mensagem eh, mais íntima para alguém, para algum familiar, digamos assim. há uns sons mais particulares, ou seja, mas não é que me tenha gostado de fazer, é que ainda não assumo muito bem, às vezes, tipo, assumo, mas sei que aquilo pode tocar ali, que se calhar posso eu não estar preparado também para que toque assim à minha mãe ou aos meus Ok. familiares. Esse é um som mais particular, mas não é que me gostasse de fazer porque eu fiz de cabeça tranquila. Agora, os sons que mais me custa ouvir neste momento, por exemplo, e saber que estão lá e que nunca foram refeitos nem nunca avançámos, são sons que fiz antigos com o pessoal, talvez, que o pessoal lançou aquilo e aquilo estava mal gravado. Como agora eu já procuro ter uma qualidade fixe, às vezes não me identifico bem com cenas que tenha feito só em rascunhos. Ou pensou que aquilo Sim, estava mas fixe, podes estás a ver? reviver, não é? Posso Podes refazer, era o meu fazer, podes objetivo pegar até, yeah, e yeah. fazer aquele som que não gostaste muito, mas tem uma cena fixe, uma mensagem fixe ou assim. Não, deixa-me gravar Aí está agora. mais uma vez aquela cena do tipo, não posso ser só eu a remar, porque eu estou a Pois. remar no meu projeto e não posso estar a remar também o pessoal antigo que fez Claro, antigamente. claro, tem de vir Tinha que, ser, deles. tinha que haver a vontade de toda a gente. Yeah, E tem aí de é que vir é mais deles. a dificuldade de fazer. Porque já faz parte dos meus planos, refazer os sons antigos e gravá-los tipo, novamente, com beats originais e faz parte. Olha, são do meu percurso. se também não aparecerem, digamos assim, pela vida que têm, tu pegas, podes fazer tudo sozinho, mano. Eu faço os meus novos sons, Percebes? tenho outros sons para fazer Sim, também. também. Estás a ver? Há algum som que Yeah. tu tenhas assim guardado na caderneta que gostasses de lançar, que nunca ninguém, nunca mostraste a ninguém? Tens algum som assim? Eu estou a fazer esta pergunta porque tem muitos Tenho, artistas que tenho. têm esse tipo de músicas que nunca lançaram e não por lançaste acaso porquê? Opa, tenho. não... Yeah. Lembro-me de um som que escrevi, tipo, que era avacalhar sobre uma moca estranha, de estar preso numa teia, não sei o quê, tipo, que era um som que eu percebo tudo que está ali escrito, só que para estar a lançar aquilo, eu sei que aquilo não há paralelo com a realidade das cenas. Ou seja, era só mesmo dentro da minha cabeça que aquilo Ok. estava a passar. Mas era um som que tu até É. gostasses de lançar, era? Gostava de lançar e um dia vou trabalhá-lo tipo, de uma maneira melhor para Diferente, lançar, para ver com se um sai. refrão, com um refrão também diferente, e não sei o quê, mas naquele caso está muito obscuro. Está a falar e diretamente uma coisa que agora já não falo tão diretamente, falo pelas minhas metáforas, a chegar ao ponto. Já não é bem a minha cena de estar a falar bem. Gosto que as pessoas pensem também um bocado no que eu estou a dizer. Para não dizer que é absurdo aquilo que estás a Yeah, cantar, não é? Gosto São que uma as pessoas pessoa... pensem E o que é isto? Não estou a perceber nada. e que te identifiques, sobretudo. Yeah, Tipo, acho que agora faço música para as pessoas se identificarem quando ouvem e não só para tipo, o que é que este gajo está a fazer? Tipo, o que é que foi isto? Família, vocês não vão fazer muito barulho desse lado. Pronto, eu não quero saber nada disso. Ok? Não está, não está. Se tu dizes, já acho que sim. Acho que sim. Por acaso não estou a sentir. Eu estava à espera que ele dissesse, é verdade. Eu tenho Tem que muitos ser aqui que sincero, basta tem que ser olhar sincero. que eles dizem logo. Tem que ser sincero, pá, não estou. Está a atrapalhar o barulho? Está um bocado. Então, Eles já sabem só, que. só, então. Pá, muito fixe. Não, estou a brincar. Irmão, uma coisa. Tens os teus projetos agora para a frente. Ok? Yes. Vamos estancar um bocadinho esses projetos. Vamos já falar. Vamos fazer alguns mandamentos que estamos ali. Ok? Para Bora. cumprir. Ok? Falar da vida amorosa já falámos. Comer pelo menos uma goma já como estes. Até comi várias. Pá, falar da maior vergonha. Já passaste vergonha em algum lado? A nível que é musical ou a nível de Nível- vida? Ali não está bem específico, mas podes-me dizer alguma, tipo, até musical e pode ser uma particular. Olha, a nível particular, passei algumas, claro. Tipo, depois um gajo começa a ser um bocado imune à vergonha porque assumo o que sou e está tudo, posso estar maluco e tudo. Mas já passei algumas a nível individual, sem ser música. Estás a ver? Toda a gente passa vergonha. Conta aí uma. Olha pá, uma cena. vergonha. Quando era mais puto, ia a bués festas de trance. Ok. Eu tive uma fase de trance. Que ainda hoje quando ouço trance sinto e não sei o quê, mas já não vou Eu também festas já e fui isso dessa tudo. vibe, eu ia para o Porto Rio. Pronto, também fui ao Porto Rio, Pronto. Maré Alta, yeah. E houve uma cena, uma festa que correu bada mal, onde eu me tripei todo e saí da festa tipo sem t-shirt, sem sapatilhas, sem andar pelo caminho, e cheguei a casa todo fodido da cabeça, tipo, ainda hoje tenho vergonha, a minha mãe sabe o que viu, porque eu cheguei a casa tipo, a passar com alguém.
Cara, saíste todo fodido. Então essas vergonhas alheias, agora sim até. Mas que tu tiraste a roupa lá na noite e Aquilo deixaste lá? começou-me a bater mal, havia pessoal que me queria roubar e depois comecei a tripar com aquilo e depois amigos que também não eram bem amigos. Yeah. Pronto, filmes. Não é? Yeah, yeah. Filmes. E bazar assim. Agora, vergonha, sou um gajo que não tem vergonha das cenas, mano. Opa, se agora estiver aqui todo sujo ou babado aqui, vou ter um bocado de vergonha quando me vir, por exemplo. Mas Yeah. se isso não acontecer, está tudo, mano. Estou aqui à conversa contigo. Eu tive a imagem um bocado disso, estou a ser sincero. E espero que. Hã? Se me avisarem. Não avisava, eles não avisavam nada, mano. Eu estou-te a Não, dizer, estar aqui a falar estou-te a dizer, eu se tivesse uma catota aqui colada, eles só no fim é que diziam, moço, dizem qualquer merda colada. Ainda focavam. É, ainda focavam lá para me foder, estou a dizer, eles não valem merda nenhuma, esta gente. Não, mas Podes maltratá-los, mano. Esse tipo Podes... de vergonhas está. Pá, um gajo sente sempre quando Nunca não te saiu assim um peido em público que devia estar guardado. Ah pá, estou a perguntar. Só estou a perguntar. Já, mas não, sem barulho, por exemplo. E quando é de cheiro, um gajo tem menos vergonha. Já ficas naquela. Sem barulho. Com barulho nunca saiu. Sem barulho já me peidei em público e começaram a cheirar mal para caralho. Não, pá, não fui eu. Mano, Pois não se passa nada, não se passa nada. Não sai barulho. Yeah, Foda-se. yeah. Irmão, vou-te fazer uma pergunta engraçada, ok? É uma pergunta que. Outra não, esta é a primeira, cara. Não, vou-te fazer uma pergunta engraçada. É uma pergunta que toda a gente diz, ó Fábio, não te esqueças, faz ao convidado a tal pergunta, porque nós estamos falhados com isso. Há uma pergunta engraçada que o Café com Esse costuma fazer, eu já não faço há algum tempo, e a malta depois recebe mensagens e diz, oh mano, e aquela pergunta que é assim? Então vá, bora. Pá, é estúpida a pergunta. Não, está aqui a namorada atrás, o gajo também. É assim. Se tu estivesses na hora da morte, mano, é para sobreviveres. Ok. Se estivesses na hora da morte e se tivesses 3 oportunidades de sobrevivência, qual destas 3 é que tu escolherias? Olha. A. Comer um prato de merda. É fodido, é fodido. B. Levar uma pirocada no cu. Foda-se, mano. Para que a terceira vai melhorar. A C vai melhorar. Então vá, bora. Bora. C. Tocar uma punheta ao teu melhor amigo. É. Vai melhorar, mano. Comi um prato de merda, mano. Acho que comi um prato de merda. Opá, ia ser fodido comer um prato de merda, mas foda-se, mano. Oh mano, isto é, olha, isto é, esta... Não, mas tu também tens, olha, mas tens de pensar assim. Não foi preciso pensar muito. Não, se tu comes o prato de merda, tu podes morrer derivado à merda que vais comer. Estavas a dizer que sobrevivia, mano. Estavas a dizer que sobrevivia. Já, sobrevive. Pronto. Então. O que tu disseste, é para sobreviver. Não, é verdade, eu queria meter nojo, é verdade. É verdade. Mas era a Iac. Ficava assim meio aziado da merda, ficas em dúvida, mas opá. Não, nós há dias eu fiz a pergunta a este. Foi verdade, foi. Perguntei e ele disse assim: levar uma pirocada de cu e ficava 5 minutos. Só mesmo para curtir a cena. Eu disse-lhe a ele, tu disse 5 minutos já é uma foda, 5 minutos. Já não é mano. para sobreviver. Já é uma foda. Ele gosta de fazer mais atrás, é verdade. E tu já agora, mano, sinceramente, qual era? Era tocar uma punheta ao meu melhor amigo. A sério, mano. É, pá. Oh mano, olha, comer merda não comia. Não, olha, eu comer merda. Mascóvia. Comer merda não comia, não ia conseguir comer merda, mano. Eu ia agregar por cima da merda, depois tinha de comer grega e merda junto. Estás a ver? Isso não. Tá bem, vá, tu que sabes. Levar uma pirocada, não, caminho e só Isso sai. era fedido, não, não é? isso não. O problema Já não que é. estás a bater Mascóvia também. Estou sujeito a gostar, mano. Já viste que eu ia começar a gostar. O problema é esse. Não, mas ia para a punheta para o melhor amigo. Pá. Era para me salvar e era. Opa, apanhava um amigo meu já com uma fome fodida. Pá, olha. Mas até era comer um prato de merda. Como quiseres, mano. Pronto, volta. Eu era comer um prato de merda mesmo. Já, comer um prato de merda mesmo. E sabia mesmo bem, como tu disseste. A melhor aí de. Olha que eu acho que. A merda de cego. Ainda metia sal, bro. Olha, se isso fosse verdade, se essa possibilidade fosse real, eu queria vos ver. Pronto, mas vocês iam ver aquele cheiro, aquele prato. Olha. Até ia já. Estou-te a dizer. Pronto, ao menos não disseste levar no cu. Não, levar no cu não. Isso não.
Olha, estás a ver aquelas luvazinhas que se usa no Mercadona para ir buscar o pão? Sim, Vai meter látex, uma luva látex. um gajo meteu uma luva dessas, cara, uma cuspidela, buscava ranhos aqui atrás. Oh, mano, tinha de É ser. isso, pá. É isso, está tudo. Mas pronto, olha, Tá tudo. voltando agora eu às fico com o meu prato de perguntas. merda, mano. Pronto, ficas com o teu prato de merda. Não vou. Agora a fazer perguntas sérias, que é, irmão, ó X, quando uma pessoa olha para ti, o que é que os teus olhos nos podem transmitir? Diz-me tu. Não, mano. isso é o mandamento que está lá atrás, eu já o cheio de com, mano. Diz-me tu, mano. Diz-me tu. Eu vou-te dizer, mas depois quero que tu digas o que é que tu achas que tu consegues transmitir. Força. Opa, a mim É. transmitiste uma vibe muito fixe, mano. Tranquilidade, eu estou aqui na boa. Estás a ver? Também eu. Estou aqui É. sem etiquetas, estás a ver? É por isso que às vezes até é mau estar sem etiquetas. O gajo acaba por se perder e só diz merda. Mas acho que o Entendes? pessoal também quer ver uma cena pura e genuína. Sim, tipo, sim, é, sim, o pessoal sim, que vai sim. acompanhar, acho que é. Opa, Estou aqui super faz parte, tranquilo mano, faz parte. contigo. É Estás a podcast ver? café com esse. É, para estar aqui tranquilão. Sinto-me à vontade contigo, estás a ver? Tipo, não me sinta privado de perguntas que te queira fazer porque deixas-me à vontade para isso, estás a ver? Pareces ser um rapaz com ideias, estás a ver, fixas, estás a ver, lutas por Yeah. aquilo que tu gostas e por aquilo que tu queres. disperso, no fundo, mano. Mas a nível musical, tipo, ganhei uma consistência que não estou pronto a deixar. A nível do meu trabalho, onde eu quero chegar, tipo, essa é a minha cena, a minha cena mais esse o fixa do objetivo. mundo. Às vezes na minha cabeça sou taralhoco, quando bebo, ou a fumar, não sei o quê. Mas a nível musical não me taralhoco mais. Vou sempre Tu és muito Yeah. peace and love, sim, Não é? mas focado. Atenção. peace and love. Peace, peace, peace é paz, Fiz. paz. Mano, disse fixe, peace and love. Não, eles estão à espera que eu meta um gafo, percebes? É. Oh, badalhocos. Não, por acaso, mano, disse fixe. Peace and love, ok? Yes. Olha, Parece agora até fizeste mesmo o ano. peace né? and love. E, não, estou fixe. Não é um portinho ou... Não, ainda tenho. Não. Eu já estou aqui. Eu já estou a misturar aqui água. Já estou a misturar água, meu. É só sumo de uva, hein? É só sumo de uva, pessoal. Não, tipo, parece. Lá está. E és um gajo apaixonado. Está calado. Agora estamos a falar coisas sérias. E parece ser um gajo bem apaixonado, mano. Tipo, pelas tuas coisas, pelo aquilo que tu fazes, pela tua mulher. Parece. Tipo. Tu dizes à tua mulher. Olha. Tu dizes à tua mulher amo-te muitas vezes, não dizes? Claro, mano, Yeah. claro, Dá para ver claro. que tu E é. ela diz-me a mim também, claro. Também me sinto amado. Mas não é só- forçado. Não é forçado, acho que não, É, espero que não. Tipo, não estás à espera de dizer É. para ela te dizer ou Não, ela vice-versa. É só aquele momento, o amo-te é completo aquele momento. Mas ninguém é estás a dizer ver? amo-te É. para puxar outras coisas. Que às Não, vezes o não. amo-te. Muitas vezes para puxar outras coisas nem é preciso Eu começo estar assim para a minha mulher. dizer Eu o amo, amo-te. né? Todos os dias. Anda cá. Anda cá. Não, mas dá para ver. O aquele- amo-te é mais frequente, estás a ver? Do tipo, amo-te para vários momentos. Estamos bem? Amo-te. Já, não é? É mais, não quer dizer que não seja natural de outra maneira, atenção. Faz parte, Sim. faz parte. Não, mas dá para ver que ele é. Tu gostas de expressar os teus sentimentos e yeah. caralho. Não. Agora quero que tu digas o que é que dizem os teus olhos. O que é que tu achas que Yeah. dizem os teus olhos? Eu já disse, vai de ser. Eu já ouvi muita cena e já o pessoal também me disse, tipo, e não sei o quê, que tipo, olha, por exemplo, os meus olhos são grandes. Aí a minha mãe nessa cena, quando fumava então, estava aqui com o marcado. E o pessoal levava isso como uma cena tipo de observação, como se eu estivesse a olhar mesmo, a decifrar de qualquer coisa. Os olhos já podem dizer isso. Mas o que dizem os meus olhos? Espero que digam que sou focado. Espero que digam que sou peace and love, como tu. É isso que eu tento transmitir e é isso que eu sou. Fundo. Agora, se não tiver fixe, também os meus olhos acho que vão ter diretamente. Tu gostas de natureza? Gosto mesmo. Curtes Gosto. estar, sei lá, dar uma caminhada ou. Pá, gosto de fazer isso, não é o que eu gosto mais, por exemplo. Não é o que eu gosto mais de natureza. O que eu gosto mais neste momento é tipo cidade mesmo. Yeah. E passear nas cidades e tudo. Mas já fui da natureza, já vivi em caravana. É isso que eu estou a dizer. Pronto, yeah. Normalmente os rastafaris, mano, é autocaravanas antigas, Volkswagen. Yeah. Eu. É, mas não era Sim, Volkswagen, sim, era caravana. Ferraris. Primeiro num parque natural, vivi num parque natural, numa caravana. Isso é fixe, mano. Mas o que eu espero que digam os meus olhos é mesmo isso. Espero que digam mesmo isso, tranquilidade. Tipo, está tudo. Se fores bem para mim, se fores bom para mim, eu sou bom para ti, mano. Não tenho um julgamento com ninguém. Felizmente não sinto isso na minha cabeça. Não sinto julgamento por etc. Nunca razões. sofreste, tipo, sei lá, um preconceito qualquer por teres rastas. Claro, mano. Por Isso ter já- rastas, por ter essas tais olheiras, por andar com calças largas, fazer rap, sofri vários preconceitos na vida. Também já fui preconceituoso, Sim. coisas que aprendi a não ser.
Já sofri vários preconceitos com isso. E com os olhos também sofri vários preconceitos. É engraçado que falo disso, porque sofri vários preconceitos por causa dos meus olhos, do meu olhar. Mas que a pessoa olha, ih, que drogado. Que drogado, está ali, claro. Sério, sério. E ficava bem marcado, eu bastava fumar um charuto e ficava bem marcado por esta vida. Sabes qual é a minha cena fixe? A cena fixe é que eu fumo e não fico com os olhos, eu estou sempre normal. É fixe, é uma vantagem, pode É uma vantagem. vantagem. O meu irmão mais novo fuma fica logo aqui todo negro, preto. Eu digo logo, ih moço, que ressaca. E mesmo quando já não está fumado, ainda deve estar com olheiras. Fica assim meio preto. Eu andava sempre com olheiras, mesmo quando não estava fumado. Às vezes ganda mal, não, por acaso não estou. Por acaso não, ainda não fumei. Moço, que cena. Oh mano, pronto. Já fizemos esse mandamento que era o que dizem os teus olhos e agora quero que tu me digas 3 defeitos, mano, e 3 virtudes que tu tens. Ok, vamos começar pelos defeitos. Bora. Defeitos, sou bués estressado. Quando se fala tudo, vá. Sou estressado com a vida inteira, música principalmente, estresse bués, mas no cotidiano também sou bué estressado porque quero chegar a certos pontos e ainda não estou tranquilo com isso. Tenho que trabalhar também para chegar a um certo ponto do meu sonho. Isso deixa-me um bocado estressado com a vida. Ainda não consegui ter aquilo que eu queria mesmo, a musical e da missão. E isso torna-me estressado. Sou bem estressado. Sou um bocado ciumento. Um bocadinho. Ciumento com cenas porque um gajo é gajo também. Acho que vou justificar por aí. E compreendo as atitudes às vezes. Às vezes, tipo, um olá. A gente pode. Não é um olá que a gente. Mano, a gente interpreta por vários. E tu sabes que aquele olá não é fixe. Eu posso ser ciumento por aí. Penso que nunca é sem razão absoluta. Há sempre uma certa razão para ser. Terceiro defeito. Ora. Vá. Olha, podes dizer um ou dois, se ele tiver mais, podes dizer. Se ele tiver mais escuro. Sono bué. Ansioso é estressado, uma beca. Sou ansioso. Não, estressado é uma coisa, ansioso é outra. Sim, sou ansioso também. Estressado, estás a estressar por algo que vais fazer. O ansioso é estar ansioso por aquilo acontecer. Sofro por antecipação. Boés, por antecipação. Mas não és pessoal de andar a ir para coisa de tomar medicação? Não. Laxante? Laxante não. Laxante é para cagar, foda-se. Como é que é? Acalmantes. Acalmantes, foda-se. Não. A cena é, tipo, vai dar anos sem tomar medicamentos sequer. Eu não consegui engolir um comprimido nem nada disso. Tipo, há pouco tempo tive problemas assim mais fodidos do peito e dores, é que comecei a tomar medicamentos. Sim, é diferente. Mas nunca tomei medicamentos, por isso essa cena de tipo, não, a minha cena era mesmo ela, relaxava-me bués. Como é que é o AX? Como é que o... Como é que é o AX dentro de casa? É um homem limpo, aprumado, tipo lava a louça. Se disseres a ele para estender a roupa, ele estende a roupa. Lavar a roupa, lavas-te mais. É na máquina. Sim, claro. Não. Mas ela pede para fazer, tu não fazes por ti. Há cenas que eu se calhar não gosto de fazer, então. Fazes conta que não se passa nada. A cena de lavar a roupa, deixo lá a roupazinha toda, porque já sei que a Ana vai chegar a um ponto e vai meter a roupa na máquina. Pronto, E lavar a louça? Ele lava a louça? A louça lava bem. Lavo. Eu lavo. Pronto, então tem que se lavar, mano. Há momentos assim, vou-te justificar, há momentos assim. Não. A tua mulher chega-me às 4h30 e eu acordo às 4, algum dia tenho tempo de lavar a louça. Mas acordaste às 4, acordar às 4 já é fedido. Não, eu também sou gajo, eu sou como tu, só que tipo. Isso. Só que acordar mais cedo e lavar a loucinha. Só que a cena é que a minha mulher tem de me pedir. Por exemplo, se eu faço, estás a ver? Mas ela precisa chegar à minha beira e dizer assim: ó Fábio, podes-me pôr esta roupa a lavar? Mas o nível de tarefas maior? Tipo, não é só lavar a roupa, tudo, um bocado tudo, faz a cama. Sim, é. Ok. Não, eu faço, estás a ver? Eu faço, mas não é por mim. Se ela me disser, amor, podias fazer a cama, pronto, eu faço a cama. Agora, se ela não disser nada, a cama fica ali. Entendes? Tipo, eu faço, e é isso que ela se chateia mais, é eu não ter iniciativa própria de fazer as coisas. Mas lá está, eu já lhe disse a ela, se quiseres que eu faça alguma coisa, pede-me que eu vou fazer. Agora, não esteja à espera que eu me meta na cama, vou pôr a roupa a lavar. Eu não quero pôr a roupa a lavar, quero que me metas tu. Há coisas que eu já aprendi a fazer também mais constantemente, porque também dá prazer e tudo. Dá prazer, tipo, a dama chegar do trabalho e estar uma coisinha mais... Um gajo nunca arruma como a dama, atenção. Sim, fica diferente. Eu aspiro e arrumo e não sei o que, essas cenas todas, mas eu sei que nunca fica da mesma maneira que a dama. Mas eu demoro 1 hora, a dama demora 1 tarde.
Pois. Pronto. Né? As minhas maiores chatices são essas. Eu limpo a cozinha em 10 minutos. 10 minutos limpo a cozinha e ela demora 2 horas a limpar uma Mas cozinha. pronto, que se limpa já é fixe. A parte por aí. Já limpei e está-se bem. Estás a ver? Ficou limpinho, não está sujo. Depois, pá, aquela limpeza geral e aos pós e não sei o quê. Então... Isso é que me fode. Mano, então, mas isso é Isso foda. fode. Isso é foda. Eles não se acreditam, mas eu sou exatamente como tu. Só que, tipo, eu preciso que me digam. Eu já tomei essas iniciativas. Percebes? Já Eu, por exemplo, depois do jantar, se tiver lá a louça, ela não precisa dizer nada, com o levanto-me e vou lavar a louça depois do jantar. Percebes? Mas agora, esse tipo de lavar lavar a roupa, meter a roupa a secar, tipo, se ela não me disser, olha, amor, a máquina já está lavada, podes meter a roupa. Secar, eu fico à espera que ela vá. Mas tu vais também, quando te pede, tu vais. Mas se ela me pedir, eu vou. Pronto, é isso. Mas se ela pedir, eu vou. Também está certo. Também está certo. Pois é. Pronto. Então ela é uma joia dentro de casa, é isso? Não diria uma joia, mas tento fazer as cenas. Já. Não faz barulho a cagar. Estou a brincar. Mentira. Estou a brincar. Isso é mentira. Era para cortar aqui a situação. Era para cortar aqui a Quem é que não situação. faz? Não fazes tu? Eu evito fazer barulho. Não, estou a brincar. Quando estou em casa de pessoal ou num sítio que não conheço, também evito boés. Eu nem consigo, mano. Eu não consigo cagar em casa do pessoal. Pronto, então é por eu posso estar. Eu aperto e chego aqui. Só na empresa e aqui é que eu consigo. Agora fora de casa na não empresa consigo. caga-se bem, né, bro? A empresa é para sujar, é para sujar. Eu sempre curti cagar no trabalho. E é para deixar lá tudo para não deixares em casa. Já viste que estás a ganhar para estar ali. Já viste, foda-se. Pronto, disseste-me 3 defeitos. Agora falta 3 virtudes. Mas também se quiseres dizer algo engraçado. Vamos a ver se és, que eu tenho ali um mandamento atrás para te dares uma piada. Tens de fazer uma piada. Conheço umas fichas. Para ver se me lembro. Arrumado também pode ser estamos a falar dessa cena. És um gajo organizado. Um gajo arrumado, organizado. Falta-me uma beca a nível da organização. Eu avisar. É um sinal. Queres passar uma coisa? Olha, chega aí, Olha, chega, comenta aqui. Não, vou pôr aqui. Tóquio, 2 de outubro, pessoal. Yeah. Estás cansado? Sou um gajo que eu gosto de curtir a vida, mano. Ou seja, tipo, mesmo com a dama, tipo, tentamos curtir. Estás a ver? Eu gosto, não estou naquela cena, tipo, não posso curtir já porque estou com a dama ou assim. Estar fixe com a dama, eu acho que pode ser uma vantagem. Não me sinto preso. Sim, tentamos isso é bom. curtir os dois e aliviar. Tens os gostos parecidos assim? Sim, vão-se criando mais parecidos com o tempo, claro, né? De base, se calhar começámos mais diferentes do que estamos agora. Estamos adaptando. Mas, tipo, isso não é mau, terem gostos diferentes. Claro, e é Tens completa. de saber ser compatíveis. Exatamente. E tipo, ok, olha, hoje quero ir a um sítio que tu não gostas muito. Ok, eu vou, mas tu também tens de ceder e tu amanhã tens de ir a um sítio que tu não gostes muito, não é? Por Saber exemplo, conjugar. shoppings e tudo, eu não me dou bem com essas merdas assim. Não gostas muito? Não, e a dama gosta, tipo, de vez em quando ir dar um giro às lojas. Não, sabes que a mulher... Mano, tipo, pá, vou. Se for preciso vou lá fora fumar um cigarro, vou-me 2, depois vou lá para dentro ver se está tudo, não sei o quê. Eu sou assim, eu vou ao shopping com a minha mulher. A minha mulher, enquanto a minha mulher está tipo numa loja lá, e eu já vou ver as outras todas, eu digo, ela vem já. E vou ver as de desporto, compro o que eu tenho a comprar e o caralho, entretanto já estou à beira dela, ela ainda está na mesma loja. Mas a minha cena é mesmo essa, eu nem vou comprar, estás a ver? Porque nunca curti muito essa cena. Tipo, quando vou comprar, já vou com aquela cena. Vou comprar aquilo. Para comprar aquilo, Senão, tipo, esquece. Vou lá em loja e tudo. Me sinto fixe, pá. Não é o cena. Se for olhar para uma cena, se me apetecer comprar, tipo, e não tiver a guita naquele momento para comprar, então porque é que eu estou ali a olhar para aquilo? Mas a minha cena é um bocado essa. Mano. É chunga, é. Tu quando vês algo que queres comprar e tipo, tens possibilidade, é chunga. Já nem é revolta com um gajo, fico, tipo, não tenho interesse a fazer isso. Vou comprar qualquer coisa, até sou gajo para procurar várias sapatilhas e ver a mais fixe, não sei. Quando não quero comprar nada, tipo, vou mesmo só acompanhado. Ela é que, pronto, ela da relação é a questora de dinheiro. A questora. Manda-me tudo ao AliExpress. Pronto, chega-te para aí mesmo. Chega-te aí mesmo a casa. Bora. E não me chatei. Olha, e tenho merdas exclusivas que vocês não têm.
O resto é lei. Pronto, yeah. O resto é lei. AliExpress há bué das cenas, o André tem-me a mostrar essa cena. Olha, a malta não sabe. Já perdeste alguma encomenda assim, coisa, ou chegou tudo assim? Não, sempre chegou. É? Oh, mano, e eles não sabem. Foda-se, é shopping, isto foi. Claro, depois é AliExpress, é. Olha, eles estão a falar, eles falam, mas dentro do o pessoal olha, dentro do AliExpress tens lá lojas. Sim, é tudo loja aquilo, Tu tens tipo as cenas chineses, tens lá merdas chineses, mas depois tens lojas específicas, mano. Estás a ver? Tu tens lá. Okay. Mas marcas? Sim, ele está a falar da Nike. Por acaso isto não comprei lá. Mas tem lá lojas da Nike, tem lá lojas de relógios, da Diesel, o que tu quiseres. Lá tem várias lojas, tem Logitech, estás a ver? Mas por acaso também estava um bocado, não é ignorância, mas como não uso muito o AliExpress, o André tinha mostrado e era bué de artigos. Não associei isso a marcas, pensei, o AliExpress não se encomenda assim muito. Não, tens muita merda lá, tens muita merda. Mas, por exemplo, tu fazes uma pesquisa, tu pesquisas assim, sei lá, loja oficial da Cássio. Tu vais encontrar a loja oficial da Cássio lá dentro. Yeah. Porque tem lá as lojas fictícias. Entre 1000 outras lojas. Entre outras, mano, entre outras. Só que eles pensam que aquilo é tudo chineses. Sei lá. Sei lá, pode haver e há muita réplica lá. E há muita réplica, estás a ver? Mas se calhar as verdadeiras lojas também metem lá a cena, né? As lojas verdadeiras. Tem lá a loja. A loja é mesmo. Isso, tu vais ver. Isso não sei, não encomendo as cenas, mano. Eles não sabem. Eu por acaso costumo encomendar lá muita merda. Mas ninguém é à base de relógios nem sapatilhas nem de roupa. É à base tipo cenas para o estúdio, microfones. Estás a ver? E há bué de cenas, estás a ver? E eu estou a falar disto porquê? Porque eu encontrei a loja da Logitech lá, que é uma loja boa de eletrodomésticos, estás a ver? Tipo, é ou não é? A Logitech. Mas tens a Logitech cá em Portugal, loja física, e eles ficaram surpreendidos. Como é que eu comprei uma câmara da Logitech por metade do preço? Estás a ver? Por lá, e eles dizem que é fake. Não é diferente, eles dizem que é diferente. É uma questão de comparar um dia com o modelo da verdadeira e ver se é. Já estive a comparar, tal e qual, eles já viram. É mentira. Então, tipo, não tem razão para ser fake, se é igual. Pode é as cenas lá dentro, estás a ver? É por isso que eles estão a dizer isso. Ok. Não, mas. Pode ser a qualidade lá dentro. Pois é isso, eles chamam aquele Logitech na mesma. Ok, pode ser. Mas pronto. Mas também, às vezes, com o preço, também um gajo vê-se aquilo. Sim, estás a ver? Por exemplo, eu aqui há muita coisa que mandei vídeo lá, estás a ver? E estás satisfeito com a qualidade estás a ver? Coisas, né? Para já, é óbvio que um dia mais tarde eu quero ter aqui tudo. Percebes? É isso. Mas desde que tenha a qualidade que tu procuras. Tipo, claro, é isso. Para já está fixe. Só que eles não sempre. A gozar. Mas pronto. Olha, as gomas também são da AliExpress. Manda o vídeo AliExpress. Não, estou a brincar. Mas também tem lá gomas. A cena é essa. Tem lá gomas. Tu arranjas tudo lá. Mas pronto, patrocínio. Tem que lá ir ver o CBD, pá. Mas pronto. Irmão, vamos falar mais um bocadinho do teu som, porque vamos ouvir mais um som teu. Ok? Quero que tu me sugiras aí um som fixe, mano, que te deu muito prazer de fazer, para a gente ouvi-lo. Olha, a nível. Não, vou-vos dizer, todos me dão prazer, mano. A base é isso, são todos um bocado diferentes. Imagina, o primeiro clipe que vimos há bocado foi. Ainda estava com o meu amigo produtor com o qual comecei a produzir os sons, até fomos os dois que fomos fazer o clipe, ele também entra aí, não sei o quê. Depois a partir daí comecei a fazer mesmo tudo sozinho. Tipo, a pagar os clipes sozinho, não sei o quê. E o segundo foi o Vida Amarga, por exemplo, foi o primeiro. Já vai com 3.000 views. Tentei criar uma história tipo. Não sei se toda a gente vai perceber na imagem, mas tentei criar uma história também com a imagem. Ok. Há vários detalhes que dizem isso. Por exemplo, há aí uma cena que vai haver fotos minhas de criança num quadro e eu estou com pessoas, coração com sangue a arder, assim. Tento criar uma cena macabra. Tipo, esquecer o passado. Sempre é por aí. Vamos ouvir. É aquela ali. Vida Amarga. Maltinha, vamos ouvir mais um som. Se vocês estiverem a gostar dos sons do AX, é começar a subscrever no canal do Instagram, do YouTube, TikTok, ok, família? Spotify também. É isso mesmo, boa.
Pergunta lá quem sou. Mano, vou dizer já uma cena, tipo, todas as batidas fica. Curtiste a cena? Estás a ver? Fica. Investi bués neste clipe, né? De base, tinha a ideia de chamar pessoas Mano, para como entrar é no que clipe. como é que tu arranjas, por exemplo, os locais? Já estou a reparar que isto aqui é tipo um pavilhão. Não, isto era um local que vocês iam curtir bués conhecer. Isto é como é que se chama o batalhão? Podes deixar mais um bocadinho alto a passar o videoclipe e tudo, ok? Oh, porque assim. Chama-se o 7º Batalhão. É uma cena em Setúbal, Terra da Rábida, mais para cima um bocadinho de Setúbal, onde tem aqueles canhões antigos e tudo, eram lá que guardavam os mísseis. Eu acho que já vi fotos disso, nunca estive lá. Eu fui lá para dentro fazer essa cena, pá, isso era onde guardavam os mísseis, onde a máquina. E lá dentro está assim tudo pintado, grafitado e tudo, é? Yeah. Foda-se. E como é que tu arranjas o pessoal para entrar nos teus videoclipes? Olha, era isso que eu estava a dizer neste clipe, era para fazer este clipe. Isto são vários personagens, mano. Depois com o tempo outras vezes vão ver e não sei o quê. São vários personagens que eu entrei ali, era para ser várias pessoas. Só que começou-se a cortar aquilo tudo, cheguei a um momento, tipo, vou fazer na mesma esta ideia, mas vou fazer eu as personagens todas e vou criar a minha cena só comigo. E então criei várias personagens só comigo. Yeah. E comprei acessórios, comprei sangue postiço, comprei bué de rosas, 50, ou seja, já não me lembro. Yeah. Comprei uma capa de bruxo, comprei bué de cenas. Ora, ela apareceu no teu videoclipe. Yeah. Fica de graça, não é? Se pagares a um modelo, se for um modelo tens de pagar, não? É o melhor modelo que podia ter aqui também neste som. Fica de graça e tudo. Yeah. Até porque o som também fala disso, ou seja, é o futuro, é tipo e o presente da cena. Foi fixe, foi uma ideia boa. Do tipo, isto queimei o meu coração, morri, arranquei o meu próprio coração. E agora estou a ressuscitar. Quando nada vale a pena, mantenho esta ambição serena. Não volto a falhar, sou o que sou nos meus poemas. Yeah. Quanto tempo é que tem este som pensado, mano, antes de lançares? Ou foi uma coisa assim? O videoclipe teve pouco tempo, teve 2 mesinhos aí, eu andei a torturar na cena. O som foi mais um som que já veio tipo com umas influências que eu tinha escrito algumas coisas antigas e recompus o som e tornei-o isto. Tipo, estes primeiros sons já eram 2 ou 3 dicas, já vinham antigas minhas. Oh mano, vou-te dizer, das 3 músicas que ouvimos, acho que todas elas, tipo, puxa para o Will outra vez. É daquelas músicas que é daquelas músicas que qualquer pessoa mete na sua playlist, digamos assim, para se ouvir, não é? Eu sinto que as pessoas que ouvem mesmo os meus sons e que querem reouvir é porque gostaram mesmo da cena, estás a ver? Não é bem aquela coisa de ouvir porque está a bater. Eles ouvem porque intriga os sons. E se eu sinto, por acaso, algum tempo para trás, sinto que as pessoas, quando ouvem de novo os meus sons, é porque querem ouvir, querem perceber outra coisa dali. Isso é fixe. Isso para mim é um orgulho mesmo. Há algum som, mano, que gostavas ainda de fazer? Há algum som que tu gostava, sei lá, um som qualquer com um significado qualquer para... Tenho bué de sons para fazer. Tenho bué de ideias a fazer. Escrevo também, tenho bué de letras já escritas. Tenho sons do meu álbum que não lancei, já gravei. Isso é fixe, que assim fica para outro álbum. O que gostava de fazer era ter feats com pessoas que eu admiro também e que me identifico com a escrita, por exemplo. Gostava de ter mais disso também. Não só o pessoal que eu vou conhecendo, mas mesmo como falámos há bocado, pessoal que eu não conheço, mas que já admiro a nível de escrita. Claro que eu já mandei mails a pessoas e tudo. E nunca houve um feedback assim do tipo vamos fazer. Isso era um objetivo, também criar uma música não só comigo, mas também com aquela escrita que eu gosto daquele gajo, eu consigo complementar e fazer grande ação. Isso vai acontecer, mano. Sim, isso vai acontecer. Estou a trabalhar para isso, né? É, claro, mano. Irmão, até posso te fazer uma pergunta derivada a isso, que era com quem tu farias um feat, mano? Se eu te desse uma oportunidade de escolher 2 artistas ou 3 rappers portugueses ou assim, com quem tu escolherias para fazer assim um feat? À maneira. Brutal. Epá. Há alguns. Para já, diferente de mim é o grande desafio. Okay? Letras que eu aprecio, mas que têm uns
estilo de escrita diferente do que eu escrevo, é uma coisa que eu vou procurando inconscientemente, ou seja, quero-me desafiar a mim próprio e tenho feito isso. Gostava de me desafiar com o Nervo, por exemplo. Nervo tem um estilo de escrita bués macabro e ali bués particular. Eu sei que consigo fazer algo que possa fazer isso. Nervo, o Regula, porque é uma base, o Regula e o Sam é uma base de um orgulho, mas tipo, ficaria sempre naquele patamar do tipo, eu estou a admirá-los e não a escrever. E tu conseguirias? Imagina se Sim, conseguiria, mas conseguirias estar ali naquela vibe junto com eles sem parar e dizer, foda-se, estou aqui a atuar com eles. Os primeiros tempos, mesmo um gajo a gravar no estúdio ou mesmo a fazer os concertos. Só estás ali à beira deles. Mas acho que é ambientes que eu me adapto fixe. É admiração e ao mesmo tempo estou a mostrar e estou orgulhoso do que estou a fazer, sei que vou me esmerar na letra e tudo, sei que eles também podem ter. Sim, conseguiria. Claro que eu quando vejo pessoal que admiro, fico assim um bocado abocado. Tipo, não sei o quê. Às vezes nem falo, outras vezes olho para o lado. Mas tipo, um gajo é artista, ser e profissional na cena, ou seja, é um mundo que eu quero descobrir, sem dúvida. Eu admiro já está lá. E agora, mano, eu pedi-te 3 com quem farias um feat. Então, e agora disse o Nervo, o Gula e o Sam, há alguns mais, mas vamos ficar por aí. Queres citar mais algum? Bora. Agora vais-me dar 3 que tu não farias um feat. Com quem tu não te identificas e não farias. Olha o gajo lá em casa, fosse, estava a pensar em mandar uma mensagem para gravar comigo. É foda, é foda. 3 que tu não te identificas, mano, e dizes, não, nem pago. Pá, vou estar agora a dizer aí. Ao mesmo tempo vou dar publicidade e para ninguém conhece a cena. E ali, quem é o gajo? Agora quero ver quem é o gajo. Não faria feats com aquele pessoal que tipo, escreve por escrever só. E quer ostentação. Isso não faria feats com nenhum de vocês. E mano, é. Yeah. Mano, homens não é nada. Quero letras fixe e consentimento. Mas não. Yeah. Vamos dar nome. É melhor, bro. Desculpa lá. Não, bora. faz-te muito bem, mano. Porque é assim, isto são perguntas com ratoeira. Ok. Estás a ver? Tipo. E vai entrar o Regula-me. Estás a ver? Há pessoal que às vezes eu pergunto, eles dizem na boa e o caralho. Mas não, é assim, não tem ratoeira a pergunta. Só que tipo, eu sei, também entendo do teu lado de não querer estar a expor essas pessoas. Sim, porque estás a ver? Porque estás a batalhar todos para o mesmo lado. Não é só por aí, mano. É mais pessoal que já bateu. O pessoal mesmo que eu não me identifico com o estilo do pessoal. Seria um orgulho para mim fazer. Porque tipo, já chegaram lá àquele nível, tem o nível de escrita deles, eu gosto ou não gosto, é a identidade deles. Isso, tipo, eu admiro o pessoal que se esforçou para ter música, que foi por ser canto na cena. Vou estar a dizer esses nomes porque no fundo eu faria. Se me dissessem, faz. Olha, há pessoal que eu não admiro mesmo o som muito, mas mesmo só por ter lá chegado também já é uma admiração. E se calhar também pela visibilidade que a pessoa poderia dar. Porque acaba por ser tudo um game, né? Mesmo o jogo da cena. É um negócio. No fundo é um negócio. Fazes um negócio com o coração, melhor. É a tua identidade. É um negócio, claro. Se me dá visualizações, gostaria de fazer. Agora, mesmo há certos que mesmo se me dando visualizações não faria. Também não estão naquele patamar, nem vão chegar porque não são puros. Eu acredito que quem chega lá é porque batalha mesmo. Quem chega lá e quem fica lá agora, tipo, é muito relativo, tal. Mas depois ficar lá e manter constante e ganhar uma identidade, isso já não acontece. Isso. E aprecio o música e vejo bués. Ou seja, com esse pessoal que não é perseverante e que nunca vai lá ficar porque não faria. E eu concordo. Eu também nunca na vida faria uma entrevista ou tinha um parceiro de entrevista que eu visse que não adequava nada, não acrescentava nada aqui. Pode ser um gajo que já tem público e não sei o quê, só que é um público que vai e vem porque é só pelos olhos ou porque fala disto ou fala mal daquilo. Mano, olha, são cenas. Outro mandamento, ok? Que agora isto é para entrar mais, para bater aqui, ok? Bora. Isto é para bater aqui. Para quem tiver o coração deste lado, há o pessoal que nasce com o coração do lado contrário. Mais descaído. Que é, mano, já tiveste o melhor dia da tua vida ou ainda estás a construir esse melhor dia da tua vida? Ou já tiveste algum dia que tu... Momentos fixos já tive, bastante intensos. Mas acho que vamos ter, tipo, há vários, mano. Vários. Ou seja, tipo, um momento fixe é quando estou tranquilo. E principalmente, tipo, tem-se passado o isso com a dama, porque como eu te disse, somos livres e
tentamos aproveitar ou naturezas, ou cidade, ou uns bons jantares. Porque vai jantar fora. Momentos tipo, não vamos dizer que é o melhor momento da minha vida, porque se calhar o melhor momento da minha vida são mesmo vários. E subir a um palco de um festival será um grande momento que se compara, se calhar, a ir a um bom restaurante comer com a dama. Vou aproveitar os dois da mesma maneira. Claro. Yeah. Com prazer, os dois, não é? Agora, o melhor momento da vida, não sei o que é que isso é. Se calhar estás à espera de outra Não, reflexão, mano, mas não é um mandamento que eu tenho ali, tipo, aos anos que tu tens de vida, não é? 34 anos, já tiveste o melhor dia da tua vida. Por exemplo, há uns que dizem, foi quando eu casei, o melhor dia da minha vida, ou quando virei pai, Ok, estás a ver? Virar pai será um momento, acho eu, será um momento especial. Yeah. Virar pai será um momento especial, penso eu. Porque é aquela cena, tipo, agora fui pai, né? Yeah. Agora está outro ser dependente de mim. Tem ali outro AX Ainda ali. não tive esse momento de ser pai. Talvez isso seja particular. Olha, lá tiveste ali o teu AX. Um AXzinho. Um AXzinho e ele começou, olha, AX. O meu conto. Opa, não me lembro. Retardado, mano. Foda, não é? Não, pode chamá-lo retardado. Tive ali um piquinho. Assim, olha, Nas, és retardado. Sabias que ele estava na moda há 15 dias, aqui no Norte. A desfilar? Não, no Mercadona, viravas ele ao contrário. Dentro um carrinho. Viravas ele no carrinho virado ao contrário. Não ouviste essa cena do Ouvi Mercadona? dos ananases. Dos ananás? Se quiseres o ananás virado ao contrário, vais para não sei o quê, mano. Para aquela cena. secção. Se tivesse um ananás e um bacalhau, acho que era bacalhau. Isso foi uma cena. Aí, bacalhau não ouvi nada Não disso, era pá. bacalhau, era o ananás e mais que morangos, não era? Aí havia. Queres levar morangos? Queres morangos, é? Não, tipo, havia a cena dos morangos também? Era, porque, tipo, se tu levasses o ananás era porque querias uma cena casual. Se tu tudo jogado. Okay, se levasses o ananás, morangos e champanhe é porque querias algo mais sério. Se levasses chocolate e saía outra merda qualquer é porque querias uma coisa só de uma noite. Sei lá, era assim. Desconhecia as particularidades assim, só sabia do ananás. Era, mas era. É por isso que ele não regula bem. E ele anda sempre com o carrinho virado ao contrário, semanas. Percebes? É o apelido dele, ananás. Mas pronto. O apelido é ananás? Não. Não está a dizer que é o apelido dele. Aqui, caralho. Estou a brincar. Ele não é o ananás, mas parece. E é assim, para mim, o pessoal pode chamar-lhe repolho o que for. Para mim é ananás, mano. Para mim é ananás. Mas já era? Antes da cena ou foi ananás? Não, foi quando ele começou a vir para aqui trabalhar. E eu disse, olha... Então já era antes da cena de Mercadona e tudo, já era já era o ananás. Okay. Só que ganhou fama. É visionário mesmo. Mas ganhou fama, estás a ver? Depois agora do Mercadona. Agora que foi mesmo a expansão. Agora foi a expansão. Oh mano, aqui só se diz. Mano. Para isso, bro. Olha, a mamar é mais do Porto, é? Irmão, estás. Bebe um copinho? Bebe um copinho. Ele vai-me foder aqui. Mas já está aqui quase. Às vezes tenho uma descida fixe, eu, por acaso. Também fico borracho. Oh mano, tipo, eu não bebo, estás a ver? Eu só bebo mesmo assim aqui, convidado e o caralho. Agora estamos aqui a socializar e Porto é. Sabe bem. Opa, se fosse tipo o whisky e o caralho, se calhar até. Não estava a beber tanto também, bro. Esquece. Porto sabe bem, como eu te disse, levava Porto também para casa, tinha sempre Porto. Tu costumas vir aqui ao norte praticamente ou é uma coisa longe a longe? Venho mais vezes ver os meus pais ali à guarda, para a escola, mas quando venho aqui ao Porto venho passear com a dama. Já viemos cá 2 vezes, fiz para ficar aí em hotel e tal. E apresentei-lhe a Invicta à minha maneira, ou seja, eu conheço o Porto fixe, eu ando no Porto fixe e não me perco. E essas alturas da adolescência, transformei agora tipo uma visita guiada, tipo vamos passar por ali. E é fixe porque estás aqui com ela e estás a dizer, olha, estás a ver amor, eu fazia aquilo ali fazia aquilo. Sim, acontece mais isso. E começa, oh mano, eu tipo... São memórias que um gajo não esquece, mas há memórias, mano, que eu gosto tanto que às vezes parece que às vezes parece que quero chorar, meu. Como é que é de explicar? Lembraste que aquilo se passou e não sei não, tipo, às vezes há memórias, tipo sítios, às vezes nem é sítios, às vezes tipo, oh mano, não te consigo explicar. O aroma, o local em si, que, tipo, me traz uma vibe. Mesmo tanto diferente, se calhar agora já traz uma vibe de coisas que eu fiz quando era criança ali. E tipo, bate-me aquela saudade que às vezes gostava de retroceder e viver mais um bocadinho aquilo. Ok. Aqui, porque a minha adolescência foi passada aqui, mas foi para vir para festas, maluqueria assim. Isso não me dá para voltar a esse tempo.
Dá-me do tipo, vamos já àquele bar porque quero lá voltar a entrar e quero voltar a beber aquela cerveja, ver aquela esplanada e não sei o quê. Mas já, tipo, não passei a minha infância aqui, mano. Mas Às vezes quando certamente- passo em Foscoa, tipo, penso na minha infância e há momentos de infância, claro que um gajo quando é criança é mesmo mais feliz. Mas É. não tens aqueles momentos que tu soubesse o que sabes hoje, não terias vivido com mais intensidade ou Sim, mais claro, tempo, claro, tinhas claro. aproveitado mais. Aproveitado mais, já, E claro. mano, estás a ver? E um desses momentos é podia ter conhecido o Porto de outra maneira. Ou seja, eu agora quero parar no Porto e aqueles sítios que eu conheço perfeitamente. Mas já, o Porto é bué da grande também e há outros sítios que até são mais chiletes, mas que nunca parámos na altura. Ok. Está com a fixe. Ok, Já ok. passou, foda-se. Olé. Olé. Ainda não comi mais gomas. Vai comendo, irmão, vai comendo. Estou a ver por ti. Vai comendo. Irmão, ali atrás tem mais uns mandamentos, mas pronto. Vamos passar para este aqui que eu tenho aqui. Quero saber como é que tu és também aqui. Tenho aqui umas perguntas muito fixes que é. Irmão, o que é que tu pensas? Ok? Isto é já para mudar. Vamos Yes. lá logo de. O que é que tu pensas de uma mulher transexual? Porque isto aqui é da Núria, que é uma transexual que já esteve aqui Ok. no Café com esse. Ok. Aí um beijinho para a Núria, que eu tenho o prazer de a ter aqui, conhecê-la. Que também, todo aquele processo, operações e tudo, estás a ver? Já, ok. E ela- Fez tudo. Estás a ver? Ok. É uma mulher autêntica, Yeah. total. E o que é que tu achas de uma mulher transexual, irmão? Qual é a tua ideia sobre isso? Não acho nada do tipo. Acho que as pessoas para se sentir bem podem ser bem diferentes de nós. Uma mulher fez as operações todas, realmente se sentia mal com um corpo de homem e era mulher, acho isso, claro, muito mais honesto e muito mais sincero do que se calhar pessoas que não assumem uma mulher transexual. Não me mete impressão. Mas sinceramente. cabe melhor na tua cabeça, tipo. Cabe a luta, mano, a luta, a perseverança que Sim, teve mas, para se tornar, mas tá cabe vendo? melhor, tipo, dela ter sido um homem, entre aspas, e ter tirado o órgão tudo para se tornar uma mulher autêntica, ou tipo, quando tu metes apenas seios e deixas ali o material, o que é que tu achas? Claro que quando se torna uma mulher autêntica fez esse esforço porque se sente mesmo mulher. Agora, às vezes já há pessoal que deixa o material, acho eu, porque não tem escolha de operação e não sei o quê. Sim, Também pode também ser muitos. custos e Yeah, isso yeah. tudo. Isso ainda dá outra justificação. Agora, qualquer que é assim e às vezes não é, ou tipo, ou que é só quando lhe convém, isso não é nada de jeito na vida. Agora, uma pessoa transexual ou mesmo homossexual que um gajo que gosta de gajos, uma gaja que gosta de gajas. Claro que uma gaja que gosta de gajas, para nós, falo por nós porque acho que também deve ter sido o caso, é mais fácil de ser aceito desde criança que um gajo aceita se calhar melhor uma gaja que gosta de gajas. Sim, e o gajo até paga para ver. Estás a ver? Acho que é por ser o sexo oposto, um gajo lida melhor com isso. Um gajo que gosta de gajos demora um tempo a deixar-se ter esse Sim, mas eu vivo não bem é? com isso, mano. Eu que venho do interior, demorei um bocadinho mais de anos a lidar bem com isso. Tipo, epá, ainda metia boa impressão, ver gajos a dar a mão. Mas para ti hoje em dia já é normal. Não, então hoje em dia é normal, tipo, é mesmo normal, desde que não haja uma diferenciação entre tipo, eu estou na minha, Sim. estás na tua, está Sim, tudo, estás a ver? é como eu digo, opa, eu não levo a mal para mim, eles podiam para mim e até podiam-se a todos, mano. Faz, Percebes que assim depois fazem uma lei que é o homem agora é obrigatório ter 3 mulheres. para não sobrarem mulheres. É, para não ficarem todos. Já viste? Sim, mano. Ora, vocês podiam virar de todos, meu, eu ia ficar contente. Não era, irmão? Mas a cena é mesmo essa, mano. Tipo, um gajo não deve. Olha eu a dizer, não era irmão que aqui com o que é que eu estou aqui para aqui? Não me interessava ter 3 mulheres. de todo. Agora vou fazer aqui Não. uma pergunta à tua mulher. Faz, força. Que era? Fazer esta. Enquanto fazes, tu tipo eras mente aberta, entre aspas, sei lá, para ter outra mulher no relacionamento, se é tipo, agora é um trisal. Eu também não era aberto para isso, esquece, mano. Não, também não consegui. Não conseguia. Conseguia porque não faz parte também da nossa educação, talvez, estás a ver? Mas não me estava a ver, tipo, porquê? Um relacionamento. Amor é amor, casal é casal. Pois, e estar a ver. Não é? foda-se. Tipo, se estás junto, respeitas e não é tipo, estou junto contigo. Relacionamento aberto a mim ainda me faz aquela confusão do tipo, é para mandar umas fodas, mas vou mandar umas fodas para ir onde eu quiser. Isso, pá, para mim ainda não é bem a cena. Mas se calhar sou eu, estás a ver? Não, eu também Não ligo. vejo o relacionamento aberto com bons olhos. Vejo uma Sim, cena. lá está, eu não tenho que dizer nada, eles é que sabem, mas agora, por exemplo, eu não isso, conseguiria ter em minha casa outra mulher. Opa, homem é homem, como é que é de explicar isto?
Não é, eu conseguia, não é? Mas tipo, eu consegui. Não, como é que é de explicar isto? Pronto. Não, se for. Não, aí já não consegui. Ainda pior, né? Aí ainda pior. Já agora. Não, oh, mano, não, sabes o que é? Um gajo pensa no prazer que pode ter, mas um gajo esquece que tem de dar. Não é? Se tu dás um anel à tua mulher, se tens a outra, também vais ter de dar alguma coisa à tua mulher. Estás a falar dos custos. Pô, já viste? Não, é expandioso, mano. Olha, tu dás uma chapadeza à tua mulher e depois dás à outra também é tua mulher, não é? Não é? Oh, mano, é expandioso. Oh, mano, e não sei, não conseguiria, mesmo depois o próprio amor não era igual. Partilhar mano. aquele amor, para mim, não é era justo, igual. mas há pessoas que se entendem com isso. Sim, Nada sim. contra. Nada mesmo, contra, mas foda-se. também não conseguiria, não conseguiria. O que é que tu queres? É fazer o que é que é? Acabar isso? O quê? 2 homens? Foda-se, Sim, mano. já viste o que era? Não consegui, esquece. Mano, Eu também. fodi o nariz ao gajo antes dele E fazer depois tens de pensar assim, não conseguia ter 2 homens, mas vou aceitar 2 uma mulheres. mulher. Não, Tu achas que a tua mulher vai aceitar ter outra mulher também? Né? Não, é como. Olha, não, toda a gente diz, o maior fetiche de um casal é o homem estar com 2 mulheres, com a mulher e com uma amiga, ou caralho. E mano, o gajo pensa, devia ser espetacular. Mas agora vira. Imagina o que é a tua mulher se propor Com dois. Oh, mano, Como é que era? achas? Para ela, se calhar, também era espetacular. Pois era, e depois sabes que aquela dizia, mas já tivemos aqui uma amiga, e tu tinhas de aceitar. É porque depois davas asas para. Por isso é que não se deve partir por aí. Não, eu prefiro não ter nada, numa relação, não é? é só comigo, prefiro não ter nada, foda-se. Assim não vem aquela ideia que ela também quer pôr um homem e o caralho, percebes? Assim não há nada para ninguém. Não gosto nada disso. Não. Enquanto estás fixe com a tua mulher, ela completa também. Ela completa. Não é preciso. Não é como aqueles 3. São vadios. Eles comem-se os 3. Ei, pá, há dias cheguei aqui e estava tipo um lagarto aqui. Um e ao outro, estava em bicho indiano, filo indiano. Cada imagem na tua cabeça. Oh, mas sabes o que é? Não, sabes o que é? A minha cabeça é bué da fértil. A minha cabeça. Imaginação foi A minha cabeça é fértil. Um Depois tu lagarto, fodes-me aqui com isto. Mano, caga neles. Pronto, já respondeste a essa pergunta. Bora. Yeah. Bicho indiano. E és uma bicho indiana. Mas pronto, seguinte, irmão. Seguinte. Senão o gajo não. Mas o bode lagarto deixou-me assim uma ideia fodida. O lagarto, foda-se. Depois captei. Percebeste? Foda-se. Lagarto. Isto é a moca já, meu. Foda-se. E depois esta equipa aqui puxa por um gajo. Não, então eles já me conhecem, entendes? É mesmo isso, mano. Estamos aí para isso, está-se Mas bem, sabes qual é a cena? Sabes qual é a cena? Não estamos a ser muito porros. Não. Está-se bem, mano. Mas também podemos ser, o canal é meu. sabes? Pronto, está bem. Mas pronto. A gente também não é porco, por isso também não vamos ser muito porcos. Não, mas sabes qual é a cena? Sabes qual é a cena fixe? É que tipo, um gajo. Lá está, é por isso que eu digo. Tipo, nós estamos aqui numa entrevista. Opa, não é bem entrevista. Uma conversa. É uma fixe, conversa entre amigos, fixe. estamos aqui na boa e o caralho. Yeah. E eu gosto que eles também se metam com a gente, estás a ver? Yeah, Percebes? yeah. Porque, opa, eles também estarem aqui e, tipo, não conviverem com nós, Estarem ali não poderem dizer nada. não poderem dizer nada, estás a ver? Yeah, Também me gostava, porque eu se estivesse daquele lado, opa, eles não têm aptidão para ser apresentadores, porque eles são burros. Se eles são burros, estás a ver? A única. Agora estou a provocá-los, mas pronto. Esquece. Irmão, pronto, só que eles começam a falar. É tentar aí um dia mesmo só para calar a cena. Vocês tentem um dia. Não, só que eles começam a falar também. Pronto. Vamos ouvir um som. Vamos ouvir um som. Vamos ouvir um som teu, irmão. Ok? Eu ao bocado estava ali a ver. Eu estou interessado por ver ali um vídeo teu, uma música tua que tem 6.000 views. Mano. Personalidades. É para o outro lado, mano. Yeah. Porque acho que é o vídeo, o teu som com mais views. Yeah. É, não é? Foi, E mano, porquê? foi. Antes de meteres, porquê? Porquê que será, irmão? Porque será? Porque se calhar, olha, aquela cena, aí o gajo pintou a cara. Tenho a cara pintada, o gajo pintou a cara, acho que isso despertou curiosidade. Citei a cara aí na cena. É drill. O drill se calhar se passa um bocadinho melhor. Também pode ser pelo som, caralho. Sim, acho que é pelo som, porque também digo coisas. Identificam-se mais pessoal ali da minha terra, porque digo coisas mais diretas, a nível de nomes de um bar, por exemplo. Ok. Essa coisa. E acho que o pessoal tem muita curiosidade nesse aspecto. Vamos ouvir, Yeah. mano. Vamos ouvir. E o clipe, tipo, adoro também o clipe.
Sinceramente, adoro a cena. Uma televisão antiga. Yeah. Mais outra vibe. Quanto tempo é que tem este som, mano? Quanto tempo tem? 2 anos e pouco, mano. 2 anos e pouco. Acho que estas cenas despertaram curiosidade, estás a ver? Não, mas está fixe, o videoclipe está muito fixe. Quem é que te fez a make-up? Foi ela que Foi, me foi a fez. dama. Foi ela que fez. Estás em todas. Ao menos ele paga-te. Ao menos ele paga. Com amor, mano, com amor. Com Por amor. enquanto. Agora tiveste Um tudo. dia quero dar um salário. Um dia é o meu objetivo, ter. Toma. Não é? Eu sei que a Zinha a trabalhar para ti e tu a dar Pronto, é aquele tipo de conceito tão bem. Tu és a manager artística, toma. Um dia é o objetivo, claro. músicas muito fixe, mano. Eu criei este pauzinho com pregos e caralho, tive a fazer essa cena toda. Personalidade, muito Yeah. fixe. Muito Pode, fixe. pode parecer que o som fala um bocado de ostentação e não sei o quê, mas a minha ideia do som não é essa. Não é falar de guita. Tipo, manda vir guita porque já passei por isto tudo e estou a cagar. A cena era mesmo, estou-me a cagar, vou falar da cena, tal, caminho branco, camisolas brancas da irmã Zé e cenas assim, mas tipo, o conceito não era guita, que era a banheira cheia de cacau agora. Foda-se. Era Mas conceito. era a mensagem que querias passar, É a lá mensagem, para- a é, mensagem. Yeah, porque o pessoal, Yeah. lá está, que estavas a dizer, o pessoal pode pensar noutras merdas. É tudo real, É tudo- de base é tudo. Oh, irmão, e nisto tudo, esqueci-me de perguntar, os teus pais apoiam-te? Os teus familiares, sim, mano? claro. É bem orgulhosa, o meu pai também. Não compreendem muito bem, que a gente veio. Eles não lidaram com arte. Uma família humilde. É padeiro, o meu pai trabalhava nas pedreiras, está reformado há algum tempo. Pedreira. A arte nunca fez parte da família, mano. Eu fui o gajo que começou a escrever desde puto, fechava-me no quarto, ouvia os barulhos, estás a fazer? E eu estava. Mas ela compreende o que é o hip hop, o rap? Compreende agora, Agora? agora que eu decidi estar mesmo investido disso. Não, vou basar mesmo para tudo, vou fazer assim. A partir daí começou a compreender mais, sempre aceitou. O momento da vida que aceitou bué de coisas da minha vida, não só o hip hop. E o teu pai quer dizer, vamos a trabalhar, é o E normal. depois, de vez em quando, agora o meu pai até, olha, ouvi a tua música na rádio. Não pode ser, pai. Mas era mesmo parecido contigo. Oh, pai, não te iludas, caralho, Não está não te aí. iludas. Mas já, tipo, eles agora são orgulhosos da cena, acho que quando conseguir também é por eles. Tipo, com certeza também é por eles. Claro. Com certeza. Gostavas de, sei lá, de proporcionar também uma vida se calhar melhor, um conforto diferente. Uma não é? uma vida melhor, um conforto diferente também. Claro que se tiver esse conforto vou proporcionar aos meus pais. Mas principalmente o facto, a minha mãe e os meus pais estão bem. Têm a vida deles, têm o dinheiro deles, têm o trabalho, eles têm as hortas e tudo. Eles melhor que nós. Mas principalmente aquele orgulho, tipo, o meu filho fez isto a vida toda para isto, para
E tipo, e chegaram a um sabe ponto de dizer, disso. fosse foder tanta cabeça para ele fazer isto ou fazer aquilo e ele virado para Ele aquilo. estava sempre virado para ali, Yeah. é só essa cena, tipo, percebemos agora porque é que estavas sempre. Só esse facto. Mas eles agora também já acabam por compreender, não é? Porque tipo, é uma coisa que tu já tens quase a tua vida toda. Uma coisa era eles foder-te a cabeça durante 7 ou 8 anos E depois e eu tu, deixar tu cagares e eles, estás a ver? Yeah. Perdeste 7 ou 8 anos naquilo e eu disse-te a ti, rapaz, para ires trabalhar, estás a ver? Yeah. Tipo, tu não estás a dar esse. Não, agora já não há essa dúvida. Pois, já não dá, percebes? há só aquela dúvida porque eles, claro que nunca viram um artista conseguir e viver disso e tudo. Há aquela cena, tipo, será que é possível? Claro que isso é normal, aceito isso, mano. Tipo, será que é possível mesmo o meu filho viver da música? Ainda há essa dúvida. E é esse ponto que eu gostava. Tipo, Também de lhes- olha, mãe, olha, está tudo. Deu, consegui. Conseguiu bater a cena. E então, só de pensar que a minha mãe já foi ver 2 concertos meus. Passou mais ou menos, porque também foi na minha terra e tudo. Foi menos tempo. Havia um problema com a organização. Mas outro concerto que se passou muito bem. E a minha mãe estava lá. E algumas dicas que eu tenho em sons. Pedi à minha mãe e apontava para a minha mãe no palco. Esquecível, mano. Tipo, era a mesma mãe que estava a bater à porta. Estás a fazer, meu filho? Eu estava ali a cantar aí. É muito foder a cabeça. Yeah, Irmão, pronto, eu falei das pessoas que te apoiam, principalmente os teus pais, familiares. Sim, a minha dama, o meu agente. Tenho o meu produtor que também está sempre lá agora. Tipo, e tipo, ele compõe preciso. E tu Yeah. já perdeste algum amigo que tu sintas que estavam com inveja daquilo que estavas a construir? Muitos, mano. Perdi muitos amigos que tipo que nunca levaram a sério. Pensavam que isso era brincadeira. E pensavam que era porque não têm essa ambição, não tiveram essa ambição. E, tipo, Mas o objetivo deles era também serem rappers como tu. o Mas objetivo- viram tipo tu a conseguires andar para a Yeah, frente e eles yeah. andar para trás. Ainda hoje vejo isso, mano. Hoje em dia vejo de uma maneira diferente, vejo mais novos que eu sempre andava lá na terra a rimar e tudo, e que eles tentam ser como, tipo, não, mas é assim tão fácil, ora, mas não é fácil, porque estou há 20 anos nesta merda, ou seja, não é fácil, e eu vejo que eles até podem fazer esforço, só que amigos que não acreditaram, tipo, amigos de infância não acreditaram, somos amigos de alguns na mesma. Tem que, imagina, já se é um conceito do tipo, ele não precisa de ouvir rap e de ouvir as minhas músicas para tipo, eu me identificar contigo, se é um amigo de infância e outras cenas. A música não estava lá, a música sempre esteve em mim, mas a música não estava no meio da nossa amizade. Posso ser amigo dele na mesma, sem ele curtir Os ouvir teus... os É sons, verdade, é ouvir os verdade, é sons. verdade, é verdade. Isso, tipo, não faço som só para ele. Também. Mas amigos, vê-se também Não. aí, mano. É tu estás a Yeah. fazer algo para ele, não lhe diz nada, mas mesmo assim chegar, não, mano, faz, foda-se, estás aí. Vai ao concerto. Vai lá, ok, estás a ver? é isso, yeah. Isso é fixe. Mas tu já tiveste. Já perdeste. Lá está, outra vez. Já perdeste tipo algum amigo que viu que tu estavas a crescer e o caralho, e ele. Filho da puta, 50, e caralho, tipo, deixa de Já? falar contigo. Já, Isso é que é chunga, estás a ver? Não sei se é por eu estar a crescer, por ele ver que eu estou a crescer. Eu já perdi, sinceramente, muitos amigos por pensarem que a minha motivação é tipo ao lado contrário. Ou seja, o facto da minha motivação nunca vai levar a nada, isso deixa-os sem interesse para mim. Eles ficam, este gajo está sempre a tentar arranjar concertos, a tentar aquilo. E eles, tá, mas não acreditam que isso é possível. Ou seja, tipo, no mundo agora existe música e os meus próximos, e quem se desmarca do objetivo da música e também a música, tipo, eu continuo para a frente sozinho. Tipo, não considero que perdi esses amigos, mas cumplicidade musical vai-se perder. Sendo que não acredita na mesma coisa que não leva para a frente. Se calhar hoje em dia, tu também, como já és um gajo adulto, se calhar. É assim, eu não faria, mas imagina que agora um desses teus amigos vem e dizia, oh, mano, curtei fazer um som contigo. Eu se calhar já era capaz, olha, eu para aqui, quer dizer, tu há uns anos atrás abandonaste-me aqui, não acreditaste nem em mim e agora queres fazer um som comigo. É só um segredo para isso, mano. É tipo, queres fazer um som, vamos fazer. Ver até onde ele chega com isso. Ao beat. É isso que já aconteceu. Sim, depois também já entra negócio. E depois se ele não leva isso para comprar o beat, porque quer comprar o beat, não quer gastar dinheiro com música, não acaba por não sair. Eu acho que no fundo são eles que percebem do tipo, não tenho capacidade para isso porque não invisto na música. Eu só faço sons originais. Faço com beats exclusivos. O meu projeto da AX será sempre com beats feitos para mim. E como é que tu, eu já estou a falar disso também, como é que tu arranjas o beat? O produtor, é o produtor.
Tens uma produtores. equipa a fazer tu. Tenho o split neste momento, antes tinha o PN, já tive o Zardo também, como produtores, e tipo, peço aquele beat, pago aquele beat, e aquele beat. Mas como é que surge a ideia do beat? Tens de fazer a primeira música, não é? Muitas vezes tipo, é com vários beats da net. Que eu, quando escrevo uma letra, não escrevo só com beat, muitas vezes mudo várias vezes do beat para acabar a letra. Depois uso uma base desses beats que usei para dizer, olha, faz-me assim um beat parecido com isso. Ok. Estás tipo uma referência Dou e uma eles tentam referência, sim, não né? imitar, mas fazer algo parecido. Com o split alguns aconteceu sem ok, referência. ok, Aconteceu ok. que ele mandou-me o beat e eu, vou escrever por cima porque já curti o beat de base. Mas o que tinha acontecido era sempre isso. Mandava uma referência. Fazem à minha maneira. Tipo, aquela melodia ali, se calhar, tipo, depois os kicks que eram um bocado mais rápido que aquilo. Acho o meu som. É tudo mesmo exclusivo, mano. É tudo original, não é? E feito à medida, pode-se dizer que é feito à medida, porque são feitos. Família, espero que vocês estejam a gostar disto, ok? Já temos 2 horas de gravação praticamente. Eu vou fazer 2 perguntas. Irmão, passou já 2 horas, passou muito rápido. Olha, boa conversa, mano. Fixe. Opa, não sei se estás Nem a dei conta, gostar. nem dei conta Opa, do tempo a passar. passou bem rápido. Não sei se vocês estão a Estamos gostar. aí na boa. Opa, eu sou assim um bocado. Estamos aí na boa, O Guima diz, o Guima, que ele é MC de batalha de poesia, o Guima. Ok. Ele diz que eu sou. Não, caralho. Foda-se, deixa-te ser burro, droga. Como é que. Meio trapalhão, diz que eu sou tipo, meio trapalhão a fazer as perguntas e a falar e o caralho. Ok. Pá, mas espero que tu tenhas gostado. Sim, Opá. mano. Sim, Foda. trapalhão se é pelo sentido que eu estou a imaginar, também sou trapalhão. Sim, é um a falar trapalhão, contigo, mas a é aquele responder. trapalhão saudável, não sei. É saudável que se diz. É isso, pronto, bora. Tipo, bora. meio trapalhão a falar Estás e a caralho. falar, estás na boa, nota-se Yeah. também estás a sentir a cena. Estou na mano. boa, estou aqui fixe. Estás a fazer a tua cena, nota também isso, mano. Está calado, Mo. Depois pesquisa, irmão, para tu veres quem é o Mo. Tu vais te rir. E depois ok. imagina a cara dele. Mo, como é que se escreve? M-O-E. É o Mo M.O.E. dos Simpsons. Ok. Eu sei quem são os Simpsons, cara. Então, eu conheço os Simpsons, não conheço é o Mo. E ele não deve conhecer é o Mo. É o que tem claro. o bar onde o Simpson vai sempre beber. Ok. Olha, vai aí, vai aí à TV. Vê aí. Mas irmão, enquanto ele vê. Já, se calhar. Podes, é rápido. É só imagem. Ora, irmão, tipo, vou-te fazer 2 perguntas, ok? Depois vamos finalizar com mais um som teu, mais um grande som. Yes. Opá, os teus sons são espetaculares, todos eles Obrigado, mandam uma vibe obrigado. top. A batida em si também é muito fixe, estás a ver? Fica no ouvido. É das músicas que eu meto na. Eu gostava que vocês depois mais tarde ouvissem também o álbum. Ainda é outra que eu considero. Mas está. O Fumar 1 pertence ao novo álbum, aquele primeiro que ouvimos. Ok, então podemos ver essa até depois, se quiseres, no fim. Pronto, depois mais tarde, mesmo vocês sem as câmaras e tudo, quando quiserem seguir Spotify, vão ouvir porque tem lá músicas bacanas isso, mais. E quem quiser seguir o nosso rapper, o AX, é só pegar e subscrever no canal do YouTube, Instagram, TikTok e Spotify. Ok, E malta? SoundCloud e iTunes e tudo. Tinder. Tá ainda não está. Não está. Opa, enganei-me, pá. Foda-se, posso-me enganar. Foda-se. Ora, estás a ver? Olha bem este gajo aqui, mano. E olha para ele. Ok. Opa. Irmão, Não, este tem o nariz mais grande, tem a boca mais para fora. Mano, é um cartoon, mas imagina ele em cartoon. Olha, vira-te cartoon. assim, de lado. De lado. Não, a cara mais para aqui, tipo assim, olha bem. No fundo, honestamente, tem um bocadinho, mas é só em cartoon. Tu não és assim. Em cartoon, mas é tal e qual ele em cartoon. Oh, mano, ele é que está a perder, que fizeram plágio da imagem dele, mano. Sim, ele podia ganhar. já viste. Quer dizer, os Simpsons já existem se calhar há mais tempo, mano. Pois. Mano. Mas eles também estão sempre à frente, não ouviste dizer que os Simpsons estão sempre à frente. Eles visionários também. Bora. Esse corte de cabelo. Hã? Não foi por tua causa. Oh, mano, acho que o meu corte de cabelo é igual ao dele. O dele parece que tem um capacete em cima. Ele tem mais cabelo. Não, o meu é que está ali mais. Está pentadinho para a frente. já. O dele não, olha para aquilo, parece um panico. O dele parece um panico. É influências também, é uma influência. Mas pronto, irmão, vou-te fazer as perguntas. Mas estás a ver que ele disse que eras parecido. E és feio, o corte de cabelo era fixe, mas feio continua a ser. Não é?
Mas melhor a ti, é. Agora fica mais melhor. E agora não está tão fixe, mano, que ele começa a crescer, este penteado, tens de andar pelo menos em 15 dias e Mas isto podes lá. admitir que foi influência do mano. Pronto. Mas admitir que foi influência, não é? Não perdes nada, mano. Admito, olha, pá, obrigado por me influenciares na minha vida. Inspirei-me em ti. Não gosto, depois ele inspirei-me em ti. abusa, depois ele pensa que é verdade, ok, percebes? ok. Mas pronto. Irmão, vou-te fazer duas perguntas. Sim, mano, sim. Sim, ok. Olha. Olha, vale. foi uma má influência na minha vida, o Isaac. Mas continuas, por isso estás... Pá, olha, é o que está na moda. Olha, irmão, vamos fazer as duas perguntas, porque as duas perguntas têm que se lhe diga que é. A primeira é, irmão, o que é que tu levas do café com foi esse? uma má influência na minha vida, Levo Isaac. uma cena fixe. Mas continuas, por isso porque vai estar aqui. Não, vamos aqui a falar mais tempo, eu Estávamos, sei. mano, mas, está na moda. já, altamente foi, não me arrependo nada de ter Olha, dito. irmão, vamos fazer as duas perguntas, Já é o que eu porque as que eu duas esperava, vi a perguntas tua têm que cena se no lhe diga vídeo. que é. A E primeira olha, é, o bacana é à vontade. irmão, o que é Está que ali tu também na levas boa. ao Yeah. café com Nem por acaso nem via que estavas a fumar e tal e coisa. Não aparecia muito na cena. Estás a ver? Mas não é preciso um gajo fumar para estar à vontade. Sim, mano, estás a ver? Eu, Yeah. por acaso, tipo, eu gosto de fumar. Estás a ver? Gosto de estar aqui convidado a Yeah. fumar um Mas cacete. não foi por aí, como vês, olha, estou a fumar CBD também. Estás a Sim, ver? aquilo. Nem foi pela cena. Lá foi mesmo que estás à vontade e estás a falar. E olha, calma. Estou sincero, bro. Sincero. Opa, espero que sim. É assim, Estou sincero, mano. é assim, tipo, lá está, foi como eu disse fora de câmara, tipo, o gajo às vezes vem com uma expectativa, e às vezes o pessoal até faz muitas perguntas, mas como é que é isso? Qual é o objetivo disso? Que perguntas é que queres fazer e não sei o quê. Eu tipo, oh mano, eu só digo assim, oh mano, anda, não te vais arrepender. É E isso, depois eu é aqui tento dar uma. É assim, eu não sou apresentador, mano, eu não andei a tirar curso de Mas estás apresentador. na tua cena, não sei, se calhar não era o teu sonho de sempre, mas fizeste o teu conceito, man. Sim, estás a E, ver? tipo, e o teu conceito tem a qualidade que eu procuro também para poder estar aqui. Tipo, a imagem vai ser fixe, eu já sei como é que é a cena. Tipo, estás numa conversa livre e com a explorar e a evoluir o teu conceito. Sim, man. e E é é- isso que eu aprecio, como deves ter percebido na tudo, meu. Gosto de evolução, gosto sempre a fazer coisas que gosto. Não importa nada. Volto aqui. E vai ser mais para a frente. É Já verdade. lancei o álbum, eu já lancei o álbum. Yeah. Ele já lançou. Yeah, eu lancei o álbum. Não, ele tem os projetos agora para a frente. Agora vou apresentar este álbum. Agora estou na Estás a ver? É burro. Tivemos aqui 2 horas. Claro, É burro. Não, uma ideia não é para já estar, mas uma ideia. Quando lançar um clipe aí fixe do caminho, por exemplo, da canção que eu falei, depois volta aí. E fazemos assim. Ouvi ao bocado que tu tinhas dificuldade às vezes a arranjar tipo pessoas para entrar. Olha. Olha, se quiseres fazer olha, aquele ali, sei lá, apanhar cocos, Okay? baixado e o Boa, Isaac boa. atrás de binóculos assim a olhar. Boa, mano, sabes? olha. Grande Tens ideia aqui- já, olha. Está tens temos aqui- os cocos e os binóculos. Diz aqui. O Ricardo tem uma pinta. O Ricardo manda pinta. Olha, vira a cabeça. Mas olha, quando vier gravar qualquer coisinha de imagem ao Porto, que faz parte dos meus objetivos, com certeza, tipo. Se Ó. quiserem aparecer, apareçam. Se quiserem aparecer, não apareçam. Amigos da mesma. O Gui- Já tá, tu- já tá. É, eles já, mano, eles. Tu dizes que eu tenho uma. E eles Há viajam, provas, eles meu, há viajam, eles viajam logo, eles. Estás a ver o ananás? Foda-se, dá-me a livre, meu. Eu digo uma coisa. Mas pronto, tinha-te feito a pergunta que Estou a era, achar que do o que é que podcast tu Café levas com aqui do esse. podcast? Mano, do uma boa podcast? cena, mano. Obrigado mesmo. De Não, eu é coração, que agradeço, de mano. coração. E Obrigado a agora? vocês todos também, pessoal. Estão aí a aturar-nos e o caralho, nós aí a aturar. Foda-se, vocês Vale também. merda. Mas pronto. Irmão, e agora? Tipo, tu não conheces o café com esse, não é? E a outra pergunta que é, o porquê tens aceito o meu convite? Porquê é que tu disseste logo que sim? O que é que eu transmiti? Ou o que é que a casa, o podcast transmitiu para tu dizeres, não, eu vou, é um projeto até que me identifico. Essa cena que eu te acabei de dizer, tipo, curti de base a postura como tu estavas e tipo, o facto de eu também estar a lançar o álbum e estar a explorar também o trabalho, também, claro, tipo, é aquela cena, bora lá. Tipo, bora lá, não fiz muito podcast,
Fiz um podcast que nunca saiu também, nunca entrei muito nisso e pá, este conceito é novo para mim. Estar aqui a falar e estar a gravar. Olha, irmão, agora eu só gravar a te cena. desejo Yeah. que este seja o primeiro de muitos. De mano. muitos, mano. E será sempre aquele da recordação, podes acreditar. Irmão, mas tipo, foi onde eu me senti bem, Olha, eu onde fico me todo senti bem. contente, irmão. Eu fico todo contente se, por exemplo, daqui a uma semana ou duas, tu fazes uma publicação a dizer: olha, vou estar no podcast X ou vou dar uma entrevista X. Fico todo contente, Já irmão. evoluiu, obrigado, mano. Percebes? Obrigado, Fico é todo isso, contente é porque, tipo, o objetivo deste podcast é mesmo isso. É tipo, E não hesites um dia mais tarde, que espero bem que sim, tipo, que tudo aconteça pelo melhor para os dois, evolução. E vou-te trabalho, dizer não uma sei o quê. coisa. Volta a dar o toque ao gajo com o gajo. mano, e vou-te dizer uma Ah, cena, podes ter a certeza absoluta. O Café com esse é governado por mim, não é? Sou eu o autoritário daqui. Manda chuva. E eu tenho uma coisa, meu, que é de mim já desde miúdo, que é quem me ajuda agora, eu posso ter 50 seguidores, posso ter 1 milhão. A mim não me vai dizer nada essa merda. Vocês ides continuar a ser as minhas É o que eu estou prioridades. a dizer, mano. Também Entendes? traz sempre aí na minha situação, com certeza. Mais tarde, mesmo. Vamos repetir, Sério? certamente Sério? vamos repetir. Irmão, tens a casa aberta. Agora, irmão, vais dizer ali para a câmara, que é antes de irmos, vamos ouvir mais um som teu, ok? Yes? Mas ali para a câmara, mano, diz ali o teu Insta, irmão, o teu YouTube, tudo, mano. Chama aí o pessoal para ir ver a tua YouTube, página. AX. Vocês podem procurar AX de diferentes maneiras. AX vai aparecer, escreve uma música personalidade, vai aparecer tudo o resto. Instagram, AX offline, @ Instagram. Instagram. @ gmail.com, né? E Spotify, AX Substâncias, vai aparecer o meu novo álbum. E o resto das músicas. Estou na luta. E estou no Tóquio dia 2. Dia 28 Apareçam no lá, Prisma. família. Dia 28 no Prisma também. A participar num concerto do Mano Teve. Mas futuramente haverá coisas diferentes e melhores, iguais. Outra vez voltar aqui. Mas isso é para o podcast, é ou não é, mano? Isso é para Yeah, o podcast para se falar disso. Yeah. Agora, irmão, vou fazer uma cena contigo que costumo fazer com os meus convidados todos, que é, irmão, atrás daquela placazinha tem uma caneta. Olha, Ok. chega-me aí a caneta. Ok, É um marcador, Desta aqui? assim, Ok. atrás dessa placazinha. Podes encostar assim. Bom, quero que tu ponhas aqui atrás. Andamento. Olé. Quero que tu metas aqui o teu nome, irmão. Quero que toda a gente saiba que tu estiveste aqui, irmão. Tenho todo o prazer de toda a gente um dia vir pegar nestas tábuas e dizer, foda-se, esteve aqui, o AX, esteve aqui X, eu quero tudo aqui, ok? E quero que tu escrevas aqui o mandamento, algo que eu posso até meter numa entrevista. Sabes que eu não dou os mandamentos todos, mas podes fazer aqui Pode algo. surgir que esteja. Bora ali ver aqui. Até surge um convidado e aquela pergunta do AX era fixe fazer. Ok. Pumba, Boa. ok? Aqui a tua assinatura, irmão. Aqui o teu mandamento. E quando fazes isso, eu vou falar sobre os meus patrocinadores, ok? É para ouvirmos Vale, o teu som, vale. ok? Mas que assim onde, mano? Logo de base? Do de base, do Yeah. base, Yeah. do base, do baixo. Deus me livre. Pô, como é que isto já vai? Maltinha, agora a falar a sério. Ok, malta. O Café com esse tem os 3 melhores patrocinadores do país. E um deles é a Bodu, uma empresa de roupa, ok? Uma empresa de vestuário, Bodu portuguesa e fabricada cá em Portugal, maltinha. Esta camisola, eu já tinha feito um podcast com ela, tenho outra, nova para usar, vai ficar para o próximo programa, ok? Que ela é muito fixe, também vou-vos mostrar. Mas para vocês irem lá à Bodu, ao site e comprar lá roupa da Bodu e usarem o código de promoção do podcast 15. Têm sempre 15% de desconto se vocês comprarem com esse código de promoção do podcast, ok? E o código é podcast 15, maltinha, sempre 15%. Não se esqueçam, produto já em promoção, não entre para esta promoção aqui de 15%, ok? Só artigos que não estão em promoção, ok? Depois vou deixar aí na descrição do vídeo aí o nome da empresa, o Instagram para vocês começarem lá a seguir. E a seguir temos a empresa Norberto, uma empresa de cravagem de Estampagem. de cravagem, de estampagem, maltinha, o que vocês quiserem. Se vocês quiserem estampar algo para oferecerem aos vossos namorados, por exemplo,
a tua imagem para ela, a Ana acordar amanhã e dizer assim, vou tomar cafezinho e pegar e ter a tua imagem aqui, ok? Muito fixe. Ou se quiserem canecas, lá está, canecas personalizadas à vossa maneira, o que vocês quiserem, a empresa faz. Se vocês quiserem canecas do café com esse, aí, falem comigo, eu mando canecas destas chegarem à vossa casa, as que vocês quiserem, ok, família? E depois temos Barbearia Leal. Estava à espera que eu dissesse merda. Barbearia Leal, ok? Que é a barbearia que me corta o cabelo. Opa, está um bocadinho grande, sabem que eu gosto de estar sempre mais na régua e tudo, mas é a empresa que me corta o cabelo e a empresa que também de um amigo meu, por isso vocês aproveitem porque o primeiro corte é sempre de graça, ok? O primeiro corte é sempre de graça, irmão. Bom, o primeiro corte, o resto já pagas, irmão. Pois, ok. Percebes? É o primeiro. E só quiseres fazer um. Se for um gajo que queira só o risquinho aqui, ele faz o risco que está, percebes? só. Mas o resto tem de pagar. Boa. Percebes? Por isso. Mano, por isso, se estiveres a passar a cortar o cabelo, não cortes, que fica fixe Eu assim. também só preciso de um corte. Só um cortezinho assim aqui de lado. É sempre de graça o primeiro corte, maltinha. Foi um prazer estar aí com vocês e agora vamos ver o que é que o rapper AX trouxe aqui para nós, o mandamento. Okay? Mandamento simples. O que é que representa a tua arte para ti? A arte envolve muita coisa. Sim. Isso é uma pergunta fixe. É uma pergunta fixe porque dá para ser tipo cantor, era como ia dizer, só comprei a meio. Bailarino, poeta, até um engenheiro, a arte dele é engenharia. E está aqui a assinatura, ok, maltinha. Por isso, esta tabuazinha aqui, já estás aqui para a história. Boa, mano, foda-se, altamente. Sou eu que faço isto, irmão, para tu veres que eu tenho arte. Eu tenho... Está a pensar na cena, o que é que eu vou levar ali para os pais? Não, sabes, há uma coisa que um gajo tem de ser, em tudo que faz, temos de ser homens, mano. E eu nunca vou faltar na minha vida com uma obrigação que eu tenho no meu trabalho para fazer algo para mim particular. E um gajo, enquanto tiver isso, tu consegues fazer as duas coisas. É isso mesmo. Não precisas estar a prejudicar o teu trabalho. É por isso que muita gente se fode nos trabalhos. Percebes? Quem diz fazer coisas particulares, diz tipo, sei lá, parar muito tempo a fumar ou passa muitas vezes na casa de banho, percebes? Estás ali para trabalhar. Anda-nos a palpar-se, percebes? Coisas assim. Mas não se perdeu o trabalho. Não se perdeu o trabalho. Outras paradas, estou a brincar. Irmão, espero que tu tenhas gostado. Espero que tenhas gostado de estar aqui um bocadinho comigo. Opa, espero que tenhas passado aquilo que gostavas de passar. Sim, mano, se houve algo que tu quisesses passar que não te dei a oportunidade, opa, peço imensa desculpa. Está tudo dito, mano. Acho que deu para a malta te conhecer um bocadinho a ti pessoalmente como pessoa, deu para conhecer um bocadinho a tua arte, o porquê que te escreves música, experiências que tu tens. Acho que foi muito fixe, irmão. Nós vamos fazer outra, mais para a frente vamos fazer outra, com qualidade diferente, melhor, se calhar uma equipa mais adequada, percebes? Pumba! Estou a brincar. Não. Eu até lá faço um curso de apresentação. Já não precisas, já estás na área. Não, já estás na área. Estás a ver eles a provocar-me, mano. Depois eu fico fodido com eles. Não vais escrever aqui exames, vai fazer aqui testes. Foda-se, não. Ora, irmão, vamos ouvir agora um som teu, o último. Ele tem aqui várias, ok? E vamos estar sempre atentos agora ao trabalho do AX. Vocês em casa, vocês sigam muito o nosso artista, porque, opa, eu quero é que daqui tu a 2, 3 anos, 3, venhas aqui e digas assim, fosse ao Fábio, olha, agora já faço concerto do caralho mais, olha, fui ao Rock in Rio, por exemplo. Bora. Estás a ver? É o que eu quero, mano, estás a ver? E estou preparado, honestamente estou preparado para fazer concertos. E eu sei que tu estás, e é dar essa oportunidade aos novos artistas. É assim, a nossa sociedade bate um bocadinho sempre no mesmo, entendes? E os novos artistas às vezes acabam por não ter aquela oportunidade que se calhar tu fazes coisas tão grandiosas como um artista já conhecido. Ou até melhor. As coisas têm que se ir criando. Também não vou julgar esse aspecto da sociedade. Não é julgar, mas tipo, às vezes nós também temos de abrir os olhos, mano, e dar oportunidades. Às vezes... Era tão bom haver mais, né? Tipo, foda-se, mano, estás a ver? É isso, mano. Tem counter. Que é a cena dele mesmo, a gemer mesmo altamente. É isso. Do quê? Do Got Talent? Não. Do quê? Mano, é mudo. Esse gajo aí de um dia para o outro mudou a vida dele, mano.
para aquele som. E fez um segundo som também. É assim, o som. Oh, mano, nós temos de ser realistas. A batida em si. Que isso foi pela curiosidade também. É do tipo, olha o rap mood, estás a ver? Mas no fundo o gajo está a fazer a cena dele, pá, está a tentar. E é que na cabeça do gajo ele está a cenas fixes. Yeah. A cena é O gajo é que não percebe. A cena é que Não na sai cabeça nada. dele ele está a Yeah. fazer cenas à patrão. Porque nota-se com a mano. emoção, nota-se a É, emoção. e ele na cabeça dele é eu, tu te manda a foder, filho da puta. E tu vais ser morto por um cão, estás a ver? Tipo, Yeah. ele está a dizer Está a ser isso. intenso, mano. Não, verdadeiramente, não sei, ele é que sabe. Mas isso já são práticas, né? É assim, mano. Mano, oh mano, não, oh mano, para as pessoas devem pensar que um gajo está a gozar, o gajo não está a gozar, mas tipo, ele com esta cena, ele conseguiu fazer algo primeiro que ninguém conseguia. É único na cena, né? Segundo, ninguém teve Rap coragem. mudo, E né? é que depois, tipo, ele pode não estar a falar, mas aquilo fica. Aquele barulho, né? Não fica, parece que ele está a dizer alguma coisa mesmo Então, com aquilo. imagina. Mano, Pá, estás a. tens um nível diferente. tem de ser diferenciado Tens um nível mesmo. diferente. É verdade. Eu, por exemplo, eu não tinha aquilo no carro para ouvir, estás a ver? E se calhar, se ele tivesse palavras, se calhar não ficava. Porque se calhar também pode ser uma grande cena. A cena é que estás se a ele, ver? se ele não fosse assim, ele provavelmente ia ser um grande rapper. Ou não, mano. Ou não. Também já ponho Sim. essa balança. Tipo, aquilo foi bué de curiosidade. E nota-se que ele está ali a tentar para mim qualquer coisa que ninguém percebe. Mas uma coisa é certa, ele agora fez parcerias com outros rappers lá da terra. É isso, não sabia. Tem música já com Já pessoal a cantar? começou a fazer, a ser convidado. Já Pois, viste? é por aí, Sim, é o por aí interesse do também. negócio. Yeah. Uma entrevista com ele deve ser mesmo confusa, mano. Epá. O que é que estás a dizer? Opa, o gajo só diz merda. Ó família, não é disso. Nós estamos aqui todos na brincadeira, é óbvio que isto é a brincar, mas que supera qualquer coisa fora do normal, supera, mano. Mas tu Pô. tens o seu lugar ali Pô, também. Isto É que ele é tem o lugar agora, dele olha, naquela cena. isto agora é a É. mesma coisa. Temos um jogador de futebol sem perna e ser o melhor marcador da liga. Yeah. Pois já, pá, yeah, é por aí, Estás a é por aí, entender? é Tipo, por aí, é estranho, Yeah. mano. Pronto, mas Só estranho, e foi isso que despertou E foi isso que tanta despertou o coisa. interesse. Quanto mais Olha, eu estranho vi, é, fui também eu, ver mano, várias também eu. vezes, mano. Ele fez um segundo som também, eu vi um segundo som que já não tinha a mesma intensidade. Mas também era o mesmo A cena vocabulário. dele. O mesmo vocabulário. Olha, uma coisa é certa, A lírica era igual. só eles é que devem perceber. Não, pá, Não é? ele deve perceber com certeza o que está a fazer. Agora, não sei se alguém percebe totalmente. Mesmo um tradutor, o que é que ele vai traduzir? Se calhar ele sabe a letra, tem a letra escrita, só que depois ele a cantar é que diz aquilo. Pode ser. Mas pronto. Família, Não, vamos bora. ouvir este novo som. Novo som? É novo aqui, vamos mostrar, é novo aqui. Quanto tempo é que tem este som, mano? Ao mesmo tempo de um bocado. Tem 2 anitos também. 2 anitos? e pouco. Atitude Rude. É para nos despedirmos. Foi um prazer enorme, mano, estar aqui Obrigado, contigo. Obrigado. Vamos estar Igualmente, juntos bro. mais vezes. Sim, com certeza. Ok. Bro, com certeza. Yeah. Aí está o autotune. Olá. Obrigado. Vamos estar Igualmente, juntos bro. mais vezes. Sim, com certeza. Ok. Com certeza. Yeah. Bom som, família. Pela grande parte vai alimentar os meus, claro. Gosto do que faço, mas o que faço tem que dar para viver bem. E vamos fazer uma cena fixe para terminar. Vais diminuindo o volume e vamos deixar aqui o artista representar. O que é que dizes, irmão? Agora que eu sei que estás comigo a sério, juro-te a evitar chamar-te caderno. Tanto tempo que a impressão de desvendar mistério. Até descubro que é o teu eu, risco que sinto. Se é só esquizo ou bipolaridade. Mas estou-me a cagar se sou obrigado. Nunca tive jeito para engolir a seco. Sempre tive meta e não direção. Estou habituado a aprender com os erros. Está na hora de que... Também...
Ela sabe que eu e tu já fazemos algo. Quem decide quem nós somos é o que fazemos. Então vamos fazer música e destruir palcos. Maratona a gente queria. Esperei mais que devia. Tantos anos a chamarem-me MC. Muitos deles sem sequer imaginarem a razão da minha alcunha. Estou no meio de gente burra. Desculpa lá ser agressivo. É só desta maneira que as palavras têm sentido. É ser direto ao segredo disto tudo. Já caguei para mais meio mundo. O que é que falta fazer? NC direto ao segredo disto tudo. Toda a gente espera que eu mude esta minha atitude rude. Já caguei para mais do meu mundo. Deitei fora e queimei tudo. O que é que falta fazer? Tenho tótil de ideias. Se foda, Tentei não viver assim. Casa, trabalho, mesmo problema. Gastava o guito todo na mesma. Tempo da G, vamos lançar o dado, sabes? Eu e tu sempre foi nós, sabes? Falta só um coche, acende a tocha. O início do fim já mudou de página. Esperar por ninguém, o tempo passa e a gente também. Tem sido tiro e queda, merda atrás de merda. Fiz também, mano. Quando me cortam as pernas, gente, ser direto ao segredo disto tudo. Toda a gente espera que eu mude esta minha atitude rude. Já caguei para mais do meu mundo. Deitei fora e queimei tudo. O que é que falta fazer? Tenho tótil de ideias. Se foda, man. Se foda, man. Vamos tendo mais. Já caguei para mais do meu mundo. Deitei fora e queimei tudo. O que é que falta fazer? Tenho tótil de ideias. Se foda o que der dá. Se foda o que der dá. Bom. Estava preparado, não estava preparado, mas é uma... Mas top. Maltinha, subscrevam no nosso canal do Café com Esse. Se vocês quiserem ser artistas novos, como o Café com Esse já vos habituou a isso, ouvir sons novos, pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, culturas diferentes, ideias de vida diferentes. É para isso que o Café com Esse faz isto. É para... Pá, eu adoro. Eu pessoalmente muito bom, adoro. pessoal. Olha, e venham cá, apareçam. Quando... E subscrevam o nosso Quando canal aparece, e subscrevam também nas redes sociais aqui do nosso AX. rapper AX, ok, família? Nós fomos, mais um episódio espetacular. Foi um prazer e foi igualmente, fixe. igualmente. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, também.